Desculpe, acho que está me confundindo. Essas foram as palavras que destruíram o que restava da minha sanidade. Eu estava no supermercado mundial numa sexta-feira à tarde, comprando tomates e cebola para fazer a sopa. Haviam se passado 6 meses desde que enterrei meu marido. 6 meses desde que vi o caixão descer à terra. 6 meses desde que minha vida se partiu em duas. Eu estava no corredor 3, perto das conservas. Quando o vi, era ele. A mesma altura. O mesmo jeito de andar, a mesma curva nos ombros quando pegava algo da prateleira, até a maneira como inclinava a cabeça para ler os rótulos, aquele costume que o Humberto sempre tinha, como se o mundo fosse uma bula de remédio em letra miúda. Meu coração parou. Deixei a cesta cair. As latas de feijão rolaram pelo chão. Eu não me importei. Corri em direção a ele. Humberto! Gritei. Humberto, meu amor! Ele se virou, e então eu vi seu rosto. Era ele. O mesmo nariz, a mesma marca de nascença perto do olho esquerdo, a mesma cicatriz fina na sobrancelha daquela vez em que caiu da bicicleta aos 12 anos, a história que ele me contou na nossa terceira noite de casados. Comecei a chorar. Não conseguia parar. Minhas mãos tremiam quando estendi os braços para ele. Humberto, como é possível? Ele me olhou e naquele olhar vi algo que me gelou o sangue. Confusão. Desculpe, senhora, disse ele com aquela voz. Aquela voz que ouvi todos os dias durante 32 anos. Acho que está me confundindo com alguém. Não, sussurrei. Não. Você é meu marido. Ele deu um passo para trás. Sinto muito, mas não a conheço. Ele não me conhecia. Aquele homem com o rosto de Humberto, a voz de Humberto, a cicatriz de Humberto, não me conhecia. Por favor, eu implorei, segurando seu braço. Ele vestia uma camisa azul marinho. Humberto tinha uma igual. Por favor, Humberto. Sou eu. Sou Ramona, sua esposa. Ele se soltou com delicadeza, mas com firmeza. Senhora, acredito que esteja enganada. Meu nome não é Humberto. E então ele se afastou, caminhou para o caixa, pagou suas coisas e saiu do supermercado como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse. Fiquei ali no meio do corredor 3, cercada de latas de feijão no chão, chorando na frente de desconhecidos que me olhavam com pena. O segurança se aproximou. A senhora está bem? Não, eu não estava bem, porque acabara de ver meu marido morto caminhando pelos corredores de um supermercado, e ele não me reconheceu. Naquela noite, na minha casa vazia, me sentei na cama que dividi com o Humberto durante 32 anos. Ainda cheirava a ele, ao perfume, ao seu jeito de dormir. Peguei meu celular e busquei nas minhas fotos a última que tirei dele 3 dias antes do infarto. Ele estava no jardim regando as plantas, sorrindo, a mesma boca que vi hoje, o mesmo rosto, o mesmo homem. Mas ele disse que não era Humberto. Então quem era? E o mais importante, por que tinha o rosto idêntico do meu marido morto? Meu nome é Ramona Silveira, tenho 57 anos, e o que vou te contar nesta história ainda me custa a acreditar, mas aconteceu, e mudou tudo o que eu achava que sabia sobre o homem com quem fui casada por mais de 3 décadas. Às vezes, confiamos demais em quem amamos. Você também já se decepcionou com alguém próximo? Me conte sua história nos comentários. Eu quero ler. Eu não dormi naquela noite. Como poderia? Toda vez que fechava os olhos, eu o via caminhando por aquele corredor, virando para mim, dizendo aquelas palavras que me quebraram pela segunda vez. Acho que está me confundindo com alguém. Eu me levantei às 3 da manhã e fui para a sala. Servi um copo de água e me sentei no sofá onde Humberto costumava cochilar assistindo ao futebol. A manta dele ainda estava dobrada no braço do sofá. Os chinelos ainda estavam ao lado da mesinha de centro. 6 meses. 6 meses desde aquela manhã em que entrei no quarto e o encontrei caído no banheiro. O infarto o havia matado enquanto se preparava para ir trabalhar. Nem teve tempo de gritar. O médico me disse que foi instantâneo, que ele não sofreu, mas eu sofri. Sofri todos os dias, desde então. Sofri quando tive que escolher o caixão. Sofri quando meus filhos choraram no funeral. Sofri quando fechei o armário dele e guardei as roupas porque não aguentava vê-las. Sofri todas as noites, dormindo nesta casa que de repente parecia grande demais e silenciosa demais. E agora eu estava sofrendo outra vez, mas de uma forma diferente. Porque ou eu estava enlouquecendo ou algo impossível tinha acontecido naquele supermercado. Peguei meu celular,
Minhas mãos tremiam quando abri a galeria de fotos. Busquei a última foto de Humberto, aquela que tirei 3 dias antes que ele morresse. Lá estava ele, sorrindo com a camisa xadrez de que tanto gostava, com aquela marca de nascença perto do olho esquerdo, com aquela cicatriz na sobrancelha. Ampliei a imagem. A cicatriz. A mesma cicatriz que vi hoje no rosto daquele homem. Humberto me contou a história daquela cicatriz na nossa lua de mel. Tínhamos 25 anos, e estávamos em Praia do Forte, Bahia, deitados na areia olhando as estrelas. Passei o dedo pela linha fina e perguntei como ele tinha feito aquilo. Eu caí da bicicleta quando tinha 12 anos, ele me disse. Estava descendo uma rua íngreme no meu bairro, querendo impressionar uns amigos. Perdi o controle e bati num poste. Minha mãe quase morreu de susto quando me viu chegar em casa com o rosto cheio de sangue. Ela me levou para o hospital e levei 6 pontos. 6 pontos. O homem do supermercado tinha a mesma cicatriz no mesmo lugar exato. Como era possível? Eu me levantei. Comecei a andar pela sala. Minha mente não parava de dar voltas. Havia 3 explicações possíveis. Uma, eu havia enlouquecido de tristeza e estava alucinando. 2, Humberto tinha forjado a própria morte de alguma forma impossível. 3, aquele homem era... o quê? Um sósia? Um gêmeo secreto? A primeira opção me aterrorizava. A segunda era absurda. E a terceira? A terceira era impossível. Humberto havia me contado toda a sua vida. Ele era filho único. Sua mãe, Dona Guadalupe, havia morrido 5 anos antes. O pai dele morreu quando ele tinha 20 anos. Ele não tinha irmãos. Não tinha primos próximos. A família era pequena. Eu conhecia a vida dele inteira. Ou não. Caminhei até o quarto. Abri o armário de Humberto. O cheiro dele ainda estava lá. Perfume, sabonete, aquele aroma que era unicamente dele. Comecei a revirar as coisas, as camisas, as calças, a caixa onde guardava os relógios, a prateleira onde tinha as gravatas dobradas. Não sei o que estava procurando. Um sinal, uma prova, algo que me dissesse que eu não estava ficando louca. E então eu a vi, no fundo do armário, atrás das caixas de sapato que nunca mexíamos, havia uma caixa de papelão que não reconheci. Eu a tirei. Estava empoeirada, pesada. Me sentei no chão e a abri. Dentro havia papéis, documentos antigos, fotografias amareladas. Tirei a primeira fotografia. Era uma mulher jovem, talvez de 20 anos, segurando um bebê. Atrás dela, via-se um prédio antigo com uma placa que dizia Casa de Acolhimento Santa Maria, Belo Horizonte. Um orfanato. Virei a foto. Atrás, com letra desbotada, dizia Lupita, 1967. Lupita, Guadalupe, a mãe de Humberto. Meu coração começou a bater mais rápido. Tirei mais fotos. Uma delas mostrava a mesma mulher, um pouco mais velha, parada em frente a uma igreja com um menino pequeno pela mão. O menino devia ter uns 5 anos. Cabelo escuro, olhos grandes. Humberto. Mas havia algo estranho naquela foto. No fundo, borrada, via-se outra pessoa, um menino da mesma idade, com o mesmo cabelo escuro. Peguei uma lupa que Humberto guardava na escrivaninha. Voltei à foto e a examinei. O menino do fundo se parecia com o menino de mãos dadas com Guadalupe. Parecido demais. Minhas mãos começaram a tremer. Tirei outro documento da caixa. Era uma certidão de nascimento. Humberto Silveira Moraes. Nascido em 15 de agosto de 1967. Belo Horizonte, Minas Gerais. Mãe, Guadalupe Moraes Sanchez. Pai, desconhecido. Pai desconhecido. Humberto nunca tinha me dito isso. Ele sempre me disse que o pai se chamava Roberto Silveira e que havia morrido quando ele tinha 20 anos. Eu nunca o conheci. Nunca vi fotos dele. Humberto dizia que a mãe havia guardado poucas coisas depois que ele morreu. Mas esta certidão de nascimento dizia: pai desconhecido. Continuei procurando na caixa. Encontrei um recorte de jornal velho e amarelado, de 1967. O título dizia: Casa de Acolhimento. Santa Maria celebra sucesso em programa de adoções. Mais de 30 crianças encontram famílias este ano. Abaixo havia uma foto de grupo de bebês e crianças pequenas com as freiras do orfanato. E no canto inferior da foto, marcado com um círculo a lápis que mal se via, havia um bebê. Ao lado do círculo, com letra tremida, alguém havia escrito: Meus 2 meninos. 2.
Fiquei sentada no chão do armário por horas, cercada de papéis e fotografias, tentando entender o que estava vendo. Humberto havia sido adotado. Isso estava claro agora. Mas aquelas fotos, aquela certidão, aquele círculo em torno de 2 bebês, era possível. Era possível que Humberto tivesse um irmão gêmeo que ele mesmo nunca soube que existia. E aquele homem no supermercado? Peguei minha aliança entre os dedos, girei-a. Humberto a tinha colocado no meu dedo 32 anos atrás, prometendo me amar até que a morte nos separasse. E a morte nos separou. Mas agora eu tinha que saber a verdade. Mesmo que doesse, mesmo que me destroçasse, mesmo que mudasse tudo o que eu achava que sabia sobre o homem que amei, eu tinha que encontrar aquele homem do supermercado e tinha que descobrir quem ele era realmente. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Na segunda-feira, voltei ao supermercado. Não podia esperar. Não podia ficar sentada na minha casa cercada de fotos antigas e perguntas sem resposta. Precisava vê-lo outra vez. Precisava confirmar que não o tinha imaginado. Cheguei às 10 horas da manhã, o mesmo horário da sexta-feira. Peguei um carrinho, embora não precisasse de nada. Caminhei devagar por cada corredor. Corredor 1, corredor 2, corredor 3, nada. Dei 3 voltas completas pelo supermercado. 1 hora, 2 horas. Ele não estava lá. Me sentei na lanchonete do supermercado com um café que não tinha vontade de tomar. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia rápido demais. E se eu não tivesse imaginado? E se fosse real? Uma funcionária passou limpando as mesas perto de mim. Era uma senhora mais velha, de uns 60 anos, com o uniforme do supermercado e um sorriso gentil. Desculpe, eu disse antes de pensar bem. A senhora trabalha aqui todos os dias? Ela me olhou com curiosidade. Sim, senhora. Trabalho aqui há 15 anos. Precisa de algo? Na sexta-feira passada, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu vi um homem aqui, alto, com uns 60 anos, cabelo grisalho, uma cicatriz na sobrancelha, vestia uma camisa azul marinho. A senhora o tem visto com frequência? A senhora franziu a testa, pensando. Uma cicatriz na sobrancelha? Sim, aqui. Apontei para a minha própria sobrancelha. Acho que sei de quem a senhora fala. Ele vem toda sexta-feira à tarde. Sempre muito pontual esse senhor. Compra as mesmas coisas toda semana. Leite, pão, frutas, algumas latas. Paga sempre em dinheiro. Meu coração deu um salto. Sabe como ele se chama ou onde mora? Ela me olhou estranhada. Não, senhora. Eu só limpo as mesas. Mas ele é muito educado. Sempre me cumprimenta. Disse que ele vem às sextas-feiras? Sim, como um relógio. Sempre entre as 4 horas e as 5 horas da tarde. 4 dias. Eu tinha que esperar 4 dias para vê-lo de novo, mas agora eu sabia que, pelo menos, não o tinha imaginado. Aquele homem existia. Vinha ali todas as semanas e eu estaria esperando por ele. Os 4 dias seguintes foram uma tortura. Não consegui dormir bem. Não consegui comer bem. Meus filhos me ligaram preocupados. Mãe, você está bem? Me perguntou minha filha Sofia na quarta-feira à tarde. Você está estranha. Estou bem, meu amor. Eu menti. Só um pouco cansada. Você tem ido às suas consultas com a psicóloga? Insistiu ela. Depois que o papai morreu, você disse que ia toda semana. Eu havia parado de ir há 2 meses. As sessões me faziam sentir pior. A psicóloga queria que eu processasse o luto, que aceitasse a perda, que seguisse em frente. Mas como eu podia fazer isso quando acabara de ver meu marido morto caminhando num supermercado? Sim, estou indo. Menti outra vez. Não se preocupe comigo, Sophie. Estou bem, mas eu não estava bem. Passei esses 4 dias pesquisando. Busquei na internet tudo o que pude sobre a Casa de Acolhimento Santa Maria em Belo Horizonte. Encontrei que havia fechado em 1985. Os registros haviam sido transferidos para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, SEDES. Liguei para a SEDES. Fui transferida de ramal em ramal durante 2 horas até que, finalmente, uma moça me disse: os registros de adoção de antes de 1990 estão selados, senhora. Só podem ser abertos com ordem judicial ou se a pessoa adotada solicitar seu prontuário. Mas meu esposo morreu, eu expliquei. Eu sou a viúva dele. Eu preciso saber se... Sinto muito, senhora. Sem ordem judicial, não posso ajudá-la. Desliguei frustrada.
Revisei outra vez a caixa que havia encontrado no armário de Humberto. Tirei todas as fotos, as coloquei em ordem cronológica sobre a mesa de jantar. Guadalupe com um bebê no orfanato. Guadalupe com um menino pequeno em frente à igreja. Guadalupe com Humberto de uns 10 anos no que parecia ser a primeira comunhão dele. Humberto adolescente com o uniforme do colégio. Humberto jovem, talvez de 20 anos, ao lado da mãe numa festa. Uma vida completa documentada em fotografias. Mas em nenhuma aparecia seu pai. Em nenhuma aparecia aquele Roberto Silveira, que supostamente havia morrido quando Humberto tinha 20 anos. Tudo havia sido mentira. Ou talvez Guadalupe tivesse mentido para Humberto. Talvez ela nunca lhe disse que era adotado. Talvez ela levou esse segredo para o túmulo. E se Humberto tivesse um gêmeo? Se aquele homem do supermercado fosse seu irmão? Onde ele esteve todos esses anos? Por que nunca se conheceram? Por que os separaram? Tantas perguntas e uma só forma de encontrar as respostas. Voltar para aquele supermercado na sexta-feira. Na sexta-feira cheguei às 3h da tarde, 1 hora antes que ele aparecesse, segundo a senhora da limpeza. Me sentei na lanchonete com vista para a entrada principal. Pedi outro café que não ia tomar. Coloquei meu celular sobre a mesa com a última foto de Humberto aberta. Eu a olhava a cada 5 minutos, comparando os mesmos olhos, o mesmo nariz, a mesma boca. Às 3h30, meu coração já batia tão rápido que pensei que ia ter um infarto. Às 4h10, eu o vi entrar. Era ele. Caminhou direto para os carrinhos. Pegou um, começou a andar em direção ao corredor de frutas. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam. Desta vez eu não ia correr até ele gritando como uma louca. Desta vez eu ia ser mais inteligente. Eu o segui à distância. Ele pegou maçãs, colocou-as num saco, pegou bananas, laranjas. Movia-se com calma, sem pressa, como alguém que tem uma rotina estabelecida. Caminhou para o corredor de laticínios, pegou leite, iogurte. Eu o seguia a uns 3 metros, fingindo examinar produtos nas prateleiras. Ele não tinha me visto ainda. Passou para o corredor de conservas, pegou 2 latas de atum, uma lata de feijão, molho de tomate, e então, como se sentisse que alguém o observava, ele se virou. Nossos olhos se encontraram. Vi o reconhecimento em seu rosto. Não me reconheceu, mas reconheceu que eu era a mulher da sexta-feira passada. A mulher louca que o havia confundido com outra pessoa. Ele deu um passo para trás. Por favor, eu disse rapidamente, levantando as mãos para mostrar que eu não era uma ameaça. Por favor, não vá embora. Eu só quero falar com o senhor. Ele olhou para os lados como buscando ajuda. Senhora, eu já lhe disse na semana passada que não a conheço. Eu sei, eu disse, me aproximando devagar. Eu sei, e eu acredito no senhor, mas preciso que me escute por apenas 1 minuto. Por favor. Ele hesitou. Eu vi em seus olhos que ele estava considerando simplesmente ir embora. Meu marido morreu há 6 meses. Eu disse rápido, antes que ele pudesse escapar. Ele se chamava Humberto Silveira. E o senhor? O senhor é idêntico a ele. Ele franziu a testa. Há muita gente que se parece, senhora. Não assim, insisti. O senhor tem a mesma cicatriz que ele. Aqui, apontei para minha sobrancelha. No mesmo lugar exato, a mesma marca de nascença perto do olho esquerdo. O mesmo rosto. A mesma voz. Ele tocou a cicatriz inconscientemente. O senhor foi adotado? Perguntei diretamente. A mudança em sua expressão me deu a resposta antes que ele pudesse falar. Surpresa, desconforto e algo mais. Medo. Isso não é assunto seu. Ele disse finalmente com voz tensa. Meu esposo também foi adotado. Eu disse. De um orfanato em Belo Horizonte. A Casa de Acolhimento Santa Maria. Em 1967. Vi como seu rosto ficou pálido. Como a senhora sabe? Porque encontrei documentos. Eu disse. Fotos. Uma certidão de nascimento. E eu acho que o senhor e meu esposo eram irmãos. Ele negou com a cabeça. Não, isso é impossível. Por quê? Porque eu não tenho irmãos. Eu nasci sozinho. Me disseram isso quando pedi meu prontuário de adoção há 20 anos. O senhor tem certeza? Viu o prontuário completo? Leu tudo? Ele apertou as mãos no manúbrio do carrinho. Me disseram que minha mãe biológica me deixou no orfanato, que estava sozinha, que não podia cuidar de mim. É só isso que sei. E a sua data de nascimento? Perguntei com o coração na garganta. Ele me olhou com desconfiança.
Por que a senhora quer saber isso? Por favor, supliquei. Só me diga sua data de nascimento. Houve um longo silêncio. Finalmente, ele disse: 15 de agosto de 1967. O mundo parou. A mesma data que Humberto. O mesmo dia. O mesmo mês. O mesmo ano. Meu Deus! Sussurrei. Ele também tinha percebido. Vi como seu rosto mudava, como a compreensão lenta e terrível começava a abrir caminho em sua mente. Não, ele disse negando com a cabeça. Não, isso não, não pode ser. Como o senhor se chama? Perguntei com a voz trêmula. Ele me olhou, e em seus olhos eu vi a mesma dor que eu sentia. Roberto, ele disse finalmente. Eu me chamo Roberto. Roberto, o nome do pai fictício de Humberto. O nome que Guadalupe havia inventado para ocultar a verdade. E de repente, tudo fez sentido. Guadalupe não havia mentido sobre o nome Roberto. Ela havia usado esse nome para lembrar o filho que teve que deixar para trás. O irmão gêmeo que Humberto nunca soube que existiu. Roberto me olhava com os mesmos olhos de Humberto, com a mesma expressão de confusão e dor que via em meu esposo tantas vezes quando a vida o golpeava. Acho que precisamos conversar, eu disse suavemente. Ele assentiu devagar, ainda em choque. Sim, ele disse com voz rouca. Eu acho que sim. E ali, no meio do corredor de conservas de um supermercado mundial, dois estranhos unidos por um homem morto e um segredo de 57 anos, começamos a descobrir uma verdade que mudaria nossas vidas para sempre. Você o teria acreditado? Deixe sua opinião nos comentários. Terminamos sentados na lanchonete do supermercado. Roberto havia abandonado o carrinho no corredor. Eu havia deixado o meu também. Nenhum de nós podia pensar em comida naquele momento. Ele se sentou em frente a mim com as mãos sobre a mesa, olhando para sua xícara de café sem tocá-la. Eu segurava a minha entre as mãos, buscando calor, embora não estivesse com frio. Durante os primeiros 5 minutos, nenhum de nós falou. O que se diz num momento desses? Como se começa uma conversa que poderia mudar tudo o que você achava que sabia sobre sua vida? Finalmente fui eu quem quebrou o silêncio. Desde quando o senhor sabe que foi adotado? Perguntei suavemente. Roberto levantou a vista. De perto, as semelhanças com Humberto eram ainda mais impactantes. A mesma forma dos olhos, as mesmas rugas na testa, até a maneira como franzia os lábios quando estava pensando. Sempre soube, ele disse. Meus pais adotivos, nunca mentiram sobre isso. Desde que me lembro, eles me disseram que haviam me adotado porque me amavam e me queriam na vida deles. Foram bons com o senhor? Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Foram maravilhosos. Meu pai era professor primário. Minha mãe era enfermeira. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor. Muito amor. Seu sorriso se desvaneceu. Os dois morreram há 10 anos, com uma diferença de 6 meses. Minha mãe primeiro, de câncer. Meu pai depois, acho que de tristeza. Eu assenti. Conheci esse tipo de amor. O tipo de amor que te mata quando a outra pessoa se vai. E nunca procurou sua família biológica? Eu tentei uma vez, disse Roberto brincando com a xícara. Há uns 20 anos fui ao juizado. Pedi meu prontuário de adoção. Me deram o que havia. Não era muito. Uma certidão de nascimento que dizia mãe desconhecida, pai desconhecido. Um relatório que dizia que eu havia sido encontrado na porta da Casa de Acolhimento Santa Maria, quando tinha apenas alguns dias de nascido. Uma nota escrita à mão que dizia: por favor, cuidem do meu bebê. Não posso dar a ele o que merece. Meu coração encolheu. Uma nota? Sim, eu ainda a tenho em casa. Guardei todos esses anos. Ele fez uma pausa. Me disseram que provavelmente minha mãe era muito jovem, que talvez os pais a obrigaram a me deixar, que naqueles tempos uma mulher solteira com um bebê... Bom, a senhora sabe como era. Sim, eu sabia. Os anos 60 no Brasil, o estigma, a vergonha, as famílias que escondiam as filhas grávidas ou as mandavam para longe. E nunca lhe disseram que poderia ter um irmão? Nunca. No prontuário não dizia nada sobre isso. E quando perguntei se havia mais informação, me disseram que não, que os registros do orfanato eram incompletos, que muitos documentos haviam se perdido quando fecharam o lugar. Peguei meu celular, abri a foto de Humberto, a coloquei sobre a mesa entre nós. Este era meu esposo, Humberto. Roberto olhou a foto e vi como seu rosto mudava, como a incredulidade dava lugar ao assombro, como seus olhos se enchiam de lágrimas que ele tentava conter.
É como me ver no espelho, ele sussurrou. Eu sei. Quando ele morreu? Há 6 meses. Um infarto. Foi muito rápido. Não sofreu. Roberto passou o dedo sobre a tela do celular, aproximando a imagem. Ele sabia que era adotado? Neguei com a cabeça. Não, e eu também não sabia. Até a semana passada, encontrei uma caixa escondida no armário dele. Documentos, fotos antigas, uma certidão de nascimento que dizia pai desconhecido, tudo o que ele nunca tinha me contado. Por que a senhora acha que a mãe dele, a mãe adotiva, não contou? Eu não sei, admiti. Guadalupe, a mãe dele morreu há 5 anos. Nunca tive oportunidade de perguntar, mas eu acho que talvez ela tinha medo de perdê-lo. Medo de que, se ele soubesse a verdade, quisesse buscar a família biológica. Ou talvez ela mesma não soubesse a história completa. Roberto se recostou na cadeira, passando as mãos pelo cabelo. Um gesto que Humberto fazia quando estava estressado. Isso é... Eu nem sei o que pensar. Eu também não. Toda a minha vida pensei que estava sozinho no mundo. Ele disse com a voz embargada, que não tinha família de sangue, que ninguém havia querido ficar comigo. E agora a senhora me diz que eu tinha um irmão gêmeo, e que ele já morreu, que eu nunca vou poder conhecê-lo. As lágrimas finalmente rolaram por suas bochechas. Ele não tentou limpá-las. Estendi minha mão sobre a mesa. Ele a pegou, e naquele momento ele não era um estranho. Era o irmão de Humberto. Era família. Sinto muito, eu disse. Sinto muito que tenham passado por isso os dois, que os separaram, que nunca tiveram a oportunidade de se conhecer. Roberto apertou minha mão. Como ele era, Humberto? Como era como pessoa? Sorri através das minhas próprias lágrimas. Ele era bom, tão bom, trabalhador. Ele amava o jardim. Passava horas aos domingos regando as plantas, podando as roseiras. Eu ri suavemente. Ele sempre dizia que as plantas não te julgam, que só precisam de água, sol e paciência. Eu também gosto de jardinagem, disse Roberto com surpresa. Eu tenho um jardim pequeno em casa. Cultivo tomates, pimentas, ervas aromáticas. Humberto cultivava tomates, eu disse assombrada. Sério. Todo ano ele plantava tomates e sempre tínhamos demais. Ele os dava para os vizinhos. Roberto riu. Uma risada triste, mas genuína. Eu faço o mesmo. Meus vizinhos já sabem que no verão vão receber sacolas de tomates. Ficamos em silêncio, assimilando aquela pequena conexão, aquele fio invisível que havia unido 2 irmãos que nunca se conheceram. Ele tinha filhos? Perguntou Roberto. 2. Sofia e Miguel. Adultos já. Sofia tem 30, é advogada. Miguel tem 28, é engenheiro. Os 2 moram aqui na cidade. A senhora lhes contou sobre mim? Ainda não. Primeiro eu queria ter certeza. Fiz uma pausa. Queria conhecê-lo primeiro. Roberto assentiu. E o senhor? Perguntei. Tem família? Algo cruzou seu rosto. Tristeza. Eu fui casado, ele disse lentamente. 16 anos. Mas nos divorciamos há 8 anos. Foi difícil. Não pudemos ter filhos. Tentamos durante anos, tratamentos, médicos. Nada funcionou. E isso nos destroçou. Ela me culpava, eu me culpava. No final, não restava nada entre nós além de ressentimento. Sinto muito. Eu também. Ele encolheu os ombros. Depois do divórcio, me foquei no meu trabalho. Sou contador. Tenho meu próprio escritório pequeno. Trabalho de casa a maior parte do tempo e é só isso. Minha vida é simples, tranquila, às vezes tranquila demais. Olhei para aquele homem na minha frente. Aquele homem que compartilhava o mesmo DNA que Humberto, que tinha seus mesmos trejeitos, suas mesmas paixões, sua mesma solidão, porque Humberto também se sentia sozinho às vezes. Embora nunca admitisse, eu via nos olhos dele quando ele pensava que eu não estava olhando. Aquela tristeza de alguém que sente que algo lhe falta, mas não sabe o quê. Talvez fosse isto. Talvez fosse aquele irmão que nunca conheceu. Aquela metade de si mesmo que foi arrancada antes que pudesse sequer se lembrar. Precisamos de mais respostas, eu disse finalmente. Precisamos saber o que aconteceu realmente. Por que os separaram? Se a mãe biológica ainda está viva, por que Guadalupe adotou só Humberto, e não os 2? Como vamos descobrir isso? Perguntou Roberto. A senhora mesma disse que os registros estão selados. Então conseguiremos uma ordem judicial. Ou buscaremos alguém que tenha trabalhado naquele orfanato. Alguém tem que se lembrar. Alguém tem que saber. Roberto me olhou com uma mistura de esperança e medo. Por que a senhora está fazendo isso? Eu sou um estranho para a senhora.
Porque meu esposo merece que saibamos a verdade, eu disse firmemente. E porque o senhor merece conhecer sua história. E porque... Minha voz falhou. Porque quando eu vi o senhor naquele supermercado, por um momento, Humberto voltou a estar vivo. E eu sei que sou a egoísta, mas eu não estou pronta para deixá-lo ir completamente ainda. Roberto assentiu devagar. Eu entendo. Eu também não estou pronto para deixar ir a possibilidade de ter tido um irmão. Ficamos sentados ali por mais uma hora, compartilhando histórias. Ele me contou sobre sua infância em Pouso Alegre, onde cresceu, sobre como o pai dele o ensinou a andar de bicicleta, sobre como a mãe cantava canções de ninar quando ele estava doente. Eu lhe contei sobre Humberto, sobre como nos conhecemos numa festa quando tínhamos 24 anos, sobre nosso casamento pequeno numa igreja do centro, sobre nossos filhos, sobre 32 anos de casamento que passaram rápido demais. E enquanto falávamos, comecei a ver não só Humberto em Roberto, mas Roberto em si mesmo. Um homem amável, um homem solitário, um homem que havia passado toda a sua vida sentindo que lhe faltava algo sem saber o que era. Talvez eu pudesse dar isso a ele, talvez eu pudesse dar à família que ele nunca soube que tinha, e talvez ele pudesse me dar algo a mim também. Não um substituto para Humberto. Ninguém poderia substituí-lo, mas talvez uma conexão, uma razão para seguir em frente, uma forma de manter viva a memória do meu esposo. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, já tinha escurecido lá fora. Posso ter seu número de telefone? Perguntei, para mantê-lo informado do que eu encontrar e para conversarmos, eu suponho. Roberto sorriu. Aquele sorriso de Humberto que me derretia o coração. Eu gostaria disso. Trocamos números. Saímos juntos do supermercado. Ele caminhou para um Corsa sedã azul velho, mas bem cuidado. Antes de entrar, ele se virou para mim. Obrigado, ele disse, por não pensar que estou louco, por acreditar em mim, por querer saber a verdade. Obrigada ao senhor, respondi, por não ter saído correndo quando aquela mulher histérica o perseguiu pelo supermercado. Ambos rimos. Uma risada suave que aliviava um pouco o peso de tudo o que havíamos descoberto. Eu o vi se afastar, e enquanto via suas luzes traseiras desaparecerem no trânsito, toquei minha aliança de casamento. Humberto, pensei, eu não sei se isto é um sinal seu ou apenas uma coincidência cruel do universo, mas eu encontrei seu irmão e vou descobrir o que aconteceu com vocês. Eu prometo. O vento soprou suavemente, movendo as folhas das árvores do estacionamento, e por um momento, só por um momento, senti como se Humberto estivesse ali comigo, me dizendo que eu estava fazendo a coisa certa, me dizendo para seguir em frente, me dizendo que eu não estava sozinha. Durante os 3 dias seguintes, Roberto e eu trocamos mensagens constantemente. No começo eram coisas simples. Bom dia, boa noite. Como foi seu dia? Mas depois começaram a ser mais profundas. Ele me mandava fotos do jardim dele, tomates verdes pendurados nas plantas, pimentas serranas, manjericão crescendo em vasos. Eu lhe mandava fotos de Humberto, do nosso casamento, dos nossos filhos quando eram pequenos, do jardim que Humberto havia cultivado durante anos. E em cada foto, Roberto via algo familiar. Uma postura, uma expressão, um jeito de sorrir. É como ver uma vida que eu poderia ter tido, ele me escreveu uma noite. É como ver uma versão do meu esposo que eu nunca conheci. Eu respondi. Na quinta-feira de manhã, ele me ligou. Eu encontrei algo, ele disse sem sequer cumprimentar. Sua voz soava trêmula. Eu estava revirando minhas coisas, buscando o prontuário de adoção que me deram há 20 anos, e encontrei a nota, aquela que minha mãe biológica deixou. O senhor a tem aí? Sim, eu a estive lendo uma e outra vez. E há algo que eu não vi antes. O que é? Eu posso ir à sua casa? Eu preciso te mostrar isso pessoalmente. Meu coração bateu mais rápido. Claro, sim, venha quando quiser. Te parece bem em 1 hora? Perfeito. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. 1 hora. Em 1 hora, eu teria Roberto aqui na casa que dividi com Humberto, no espaço que havia sido nosso por mais de 30 anos. Eu estava pronta para isso? Não sabia, mas eu precisava saber o que ele tinha encontrado. Passei essa hora limpando obsessivamente, embora a casa já estivesse limpa. Guardei as fotos de Humberto que tinha na sala. Depois as tirei de novo. Depois as guardei de novo. Era estranho ter fotos do meu esposo morto quando seu irmão gêmeo ia vir. Era estranho não tê-las. No final,
As deixei onde sempre estiveram. Humberto era meu esposo. Esta era a casa dele e eu não ia esconder isso. Quando a campainha tocou, eu quase saltei do sofá. Abri a porta. Lá estava Roberto de jeans e camisa branca, segurando um envelope pardo velho nas mãos. Olá, ele disse suavemente. Olá, entre. Ele entrou devagar, olhando ao redor. Eu sei que ele estava vendo a casa onde seu irmão viveu, onde seu irmão morreu. É bonita, ele disse. Obrigada. Quer um café? Por favor. Fomos para a cozinha. Preparei café enquanto ele se sentava na mesa. A mesma mesa onde Humberto e eu tomávamos café da manhã todos os dias, durante anos. Servi sua xícara. Me sentei em frente a ele. O que o senhor encontrou? Perguntei. Roberto abriu o envelope, tirou um papel amarelado dobrado com cuidado, colocou-o sobre a mesa entre nós. Esta é a nota, ele disse. Eu me inclinei para lê-la. A letra era tremida, feminina, de alguém que havia estado chorando enquanto escrevia. Dizia: por favor, cuidem do meu bebê. Não posso dar a ele o que merece. Seu pai não quer saber nada de nós. Minha família me expulsou de casa. Não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Mal tenho 17 anos e não sei como vou sobreviver eu mesma, muito menos cuidar de uma criança. Por favor, deem a ele uma boa família. Uma família que o ame. Uma família que dê tudo o que eu não posso. O nome dele é Roberto. Por favor, não o mudem. É a única coisa que posso deixar para ele. Deus os abençoe por cuidarem dele. LM. Li a nota 3 vezes. LM. Eu disse finalmente. O senhor tem ideia de quem poderia ser? Quando me deram esta nota há 20 anos, a moça do juizado me disse que as iniciais provavelmente correspondiam a Lupita Moraes, que esse era o nome que aparecia em alguns documentos do orfanato, como a mãe que me havia deixado lá, Lupita Moraes, Guadalupe Moraes, o nome de solteira da mãe de Humberto. Meu Deus, sussurrei. Mas aqui está o que eu não entendi até agora, disse Roberto, apontando para a nota. Diz, meu bebê, no singular. Não diz meus bebês. Não menciona que eram 2. Eu pensei nisso também, mas depois olhei para isto. Ele tirou outro papel do envelope. Era uma cópia da certidão de nascimento dele. Minha data de nascimento é 15 de agosto de 1967, mas diz que nasci às 14h30 da tarde no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Peguei meu celular, abri as fotos da caixa de Humberto, encontrei sua certidão de nascimento. A de Humberto diz que ele nasceu em 15 de agosto de 1967, às 14h15 da tarde no mesmo hospital. Roberto assentiu lentamente. 15 minutos de diferença. Isso significa que os médicos sabiam que eram 2, que Lupita sabia que eram 2. Então por que a nota só menciona 1? Essa é a pergunta, disse Roberto com a voz tensa. Por que uma mãe que deixa seus bebês num orfanato só escreve sobre um deles? Ficamos em silêncio pensando, e então, lentamente, uma ideia terrível começou a se formar em minha mente. E se ela não deixou os 2? Eu disse suavemente. Roberto me olhou. O que a senhora quer dizer? E se ela só deixou um? E se ela ficou com o outro? Vi como seu rosto mudava, como a compreensão chegava. Humberto, ele sussurrou. Ela ficou com Humberto e me deixou. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós, pesadas, dolorosas. Roberto se levantou da mesa, começou a andar pela cozinha, passando as mãos pelo cabelo. Aquele gesto de Humberto quando estava alterado. Por quê? Ele perguntou com a voz quebrada. Por que ela ficaria com um e deixaria o outro? Como uma mãe faz isso? Eu não sei. Eu disse, sentindo minhas próprias lágrimas. Eu não sei. Roberto tinha 17 anos. Ele continuou, sua voz subindo. Sozinha, sem família, sem dinheiro, e decidiu que podia cuidar de um bebê, mas não de 2. Como ela tomou essa decisão? Como ela escolheu? Talvez não teve escolha, eu disse suavemente. Talvez ela pensou que era a única forma de sobreviver. Mas ela escolheu, ele gritou. Depois parou, respirando forte. Sinto muito, eu não devia ter gritado. Está tudo bem. O senhor tem direito de estar zangado. Ele se deixou cair na cadeira com a cabeça entre as mãos. Toda a minha vida pensei que minha mãe não havia me querido, que havia me abandonado porque não me amava. E agora, eu descubro que ela me abandonou porque me amou menos que ao meu irmão. Nós não sabemos isso, eu disse, embora nem eu mesma acreditasse nas minhas palavras. O que mais pode ser?
Ele levantou a vista com os olhos vermelhos. Ela escolheu Humberto, ficou com ele, o criou, o amou. E a mim? A mim, ela me deixou com uma nota num orfanato. Eu não soube o que dizer. Não havia palavras que pudessem consertar isso. Eu preciso encontrá-la, ele disse finalmente. Eu preciso encontrar Lupita Moraes. Eu preciso perguntar por quê. Lupita Guadalupe morreu há 5 anos. Eu o lembrei. A senhora tem certeza de que era a mesma pessoa? A mãe de Humberto? Fiquei pensando. A verdade era que eu não estava completamente certa. Humberto sempre chamava a mãe dele de Guadalupe. Esse era o nome dela. Mas Guadalupe era o nome completo. Lupita era o diminutivo. Eu tenho fotos dela, eu disse, de quando era jovem. Eu as encontrei na caixa de Humberto. O senhor quer ver? Fui ao meu quarto. Peguei a caixa, voltei com as fotos. Mostrei-lhe a primeira, a de uma mulher jovem segurando um bebê em frente ao orfanato. Roberto a pegou com mãos trêmulas. É ela, ele sussurrou. É a mulher do meu sonho. O quê? Eu tenho um sonho recorrente. Ele explicou, sem tirar os olhos da foto. Eu o tenho desde que era criança. Eu sonho com uma mulher jovem que me segura, que me canta, que chora. Eu nunca vejo bem o rosto dela, mas sinto. Sinto que ela me ama, que não quer me deixar ir. Suas lágrimas caíram sobre a foto. É ela. Eu sei que é ela. Eu pus minha mão no ombro dele. Roberto, onde ela está enterrada? Perguntou abruptamente. Guadalupe, onde está o túmulo dela? No cemitério Parque da Colina. Por quê? Eu quero ir. Eu preciso vê-la. Nem que seja o túmulo dela. Olhei para aquele homem destroçado na minha frente. Aquele homem que acabara de descobrir que a mãe que pensou que nunca o tinha querido, na verdade o havia amado o suficiente para lhe dar a oportunidade de uma vida melhor. Ou talvez não. Talvez só tivesse podido salvar um e escolheu o outro. A verdade era que não sabíamos, e talvez nunca saberíamos. Eu levo o senhor, eu disse. Amanhã iremos juntos. Ele assentiu, limpando as lágrimas. Obrigado. Ele ficou um pouco mais. Tomamos mais café. Falamos de coisas mais leves. Mostrei-lhe mais fotos de Humberto, fotos dos filhos dele, da nossa vida. E pouco a pouco, vi como Roberto se acalmava, como a dor se convertia numa tristeza mais manejável. Quando finalmente se levantou para ir embora, já era noite. Eu o acompanhei até a porta. Nos vemos amanhã, eu disse. Sim, amanhã. Ele fez uma pausa. Ramona, obrigado por isto, por me ajudar, por não me tratar como se eu estivesse louco. O senhor não está louco. Está ferido. Há uma diferença. Ele sorriu tristemente. Humberto teve sorte de tê-la. Eu tive sorte de tê-lo. Eu o vi se afastar outra vez e, enquanto fechava a porta, senti algo estranho no meu peito. Não era a dor aguda da perda que havia sentido durante 6 meses. Era algo diferente. Algo quase como esperança. Esperança de que talvez, só talvez, algo bom pudesse sair de toda esta dor. Naquela noite, antes de dormir, me sentei na cama com a foto de Guadalupe jovem segurando um bebê. Olhei para ela durante muito tempo. Por que você fez isso? Sussurrei para a foto. Por que os separou? Foi por necessidade? Por amor? Por desespero? A foto, claro, não respondeu. Mas em algum lugar do meu coração, eu queria acreditar que Guadalupe havia feito o melhor que pôde, que havia amado seus 2 filhos e que deixar um havia sido a decisão mais dolorosa de sua vida. Uma decisão que ela levou para o túmulo sem nunca contar a verdade para Humberto. Toquei minha aliança de casamento. Amanhã eu levaria Roberto para conhecer sua mãe, ainda que fosse 57 anos tarde demais. Embora fosse só uma lápide com um nome, era algo. E às vezes, algo é melhor que nada. A sexta-feira amanheceu nublada. Eu me levantei cedo, antes que o sol nascesse. Não havia dormido bem. A noite toda sonhei com bebês chorando, com uma mulher jovem que tinha que escolher, com 2 meninos idênticos em berços separados. Eu me levantei, preparei um café e me sentei na cozinha, esperando que fossem 9h da manhã. Essa era a hora em que eu havia combinado de buscar Roberto. Às 8h30, meu celular tocou. Era Sofia, minha filha. Mãe, você está bem? Perguntou sem cumprimentar. Ontem à noite eu te liguei 3 vezes e você não atendeu. Me senti culpada. Eu estava tão absorta em tudo isso que havia ignorado as ligações dela. Perdão, meu amor. Eu estava ocupada. Ocupada com o quê, mãe? Você está me preocupando.
Há uma semana você está agindo estranho. Respirei fundo. Eu tinha que contar a eles, a Sofia e a Miguel. Eles tinham o direito de saber que o pai deles tinha tido um irmão gêmeo. Você pode vir em casa esta noite? Perguntei. Traga o Miguel. Eu preciso contar algo importante. Você está doente? A voz dela soou alarmada. Não, não, não é isso. É sobre seu pai. Eu descobri algo. Algo que vocês precisam saber. Houve um silêncio. O quê? Esta noite eu lhes explicarei tudo. Esta noite. Vocês podem vir os dois às 7. Está bem, ela disse, ainda soando preocupada. Estaremos aí. Desliguei o telefone justo quando a campainha tocou. Roberto havia chegado. Abri a porta. Ele estava vestido de preto, calça preta, camisa preta, como se fosse a um funeral. Talvez o fosse em certo sentido. Bom dia, ele disse. Sua voz soava cansada. Ele tinha olheiras. Era óbvio que também não havia dormido. Bom dia, quer um café antes de irmos? Não, obrigado. Se não for incômodo, prefiro ir de uma vez. Claro, deixe-me pegar minhas chaves. O caminho para o cemitério levou 20 minutos. Íamos no meu carro. Roberto ia no banco do carona, olhando pela janela sem dizer nada. Eu também não falava. O que se diz num momento desses? Quando chegamos ao cemitério, estacionei perto da entrada. Havia poucas pessoas. Um senhor mais velho pondo flores num túmulo, uma mulher jovem rezando em frente a uma lápide, um casal de idosos caminhando lentamente pelos caminhos. É por aqui, eu disse, guiando Roberto. Caminhamos em silêncio pelo caminho de pedras. Passamos fileiras e fileiras de túmulos, nomes, datas, fotos, vidas completas resumidas em lápides de mármore. Finalmente, chegamos. O túmulo de Guadalupe Moraes Silveira era simples. Uma lápide de granito cinza com seu nome, sua data de nascimento e sua data de morte. E uma frase que Humberto havia escolhido. Mãe amada, descanse em paz. Roberto ficou parado em frente ao túmulo, sem se mover. Eu fiquei uns passos atrás, dando-lhe espaço. Durante longos minutos, nada aconteceu. Ele só olhava a lápide, as mãos nos bolsos, a mandíbula apertada. E então, ele falou. Oi, ele disse suavemente. Eu sou Roberto. Seu filho, o que você deixou? Sua voz falhou na última palavra. Eu não sei se você pode me ouvir. Eu não sei se importa depois de tantos anos. Mas eu preciso dizer isto. Ele respirou fundo. Eu preciso que você saiba que eu tive uma boa vida, que meus pais adotivos me amaram, que eu fui feliz, que eu não te odeio por ter me deixado. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Mas eu preciso que você saiba também que doeu. Toda a minha vida doeu não saber por que eu não fui suficiente. Por que você ficou com Humberto e não comigo? O que ele tinha que eu não tivesse? Ele se ajoelhou em frente ao túmulo. Agora eu sei que provavelmente não foi sua culpa. Que você era muito jovem, que estava sozinha, que talvez pensou que era a única forma. Mas ainda assim dói. Dói saber que eu nunca te conheci, que nunca pude te perguntar por quê, que nunca tive a oportunidade de te dizer que eu entendo, ou que eu te perdoo, ou que eu te amo. De todas as formas, eu conheci Ramona, continuou Roberto, a esposa de Humberto. Ela é boa pessoa, me tratou com amabilidade, me ajudou a entender e me mostrou fotos suas de quando você era jovem. Eu vi a foto do orfanato. Eu vi como você segurava aquele bebê. Eu vi o amor nos seus olhos. Ele limpou as lágrimas com o dorso da mão. Eu quero acreditar que você me segurava assim também. Ainda que seja por um dia, ainda que seja por umas horas. Eu quero acreditar que você me amou antes de me deixar ir. Ele ficou ajoelhado ali em silêncio durante o que pareceram horas, mas provavelmente foram só minutos. Finalmente, ele se levantou, se virou para mim. Obrigado por me trazer, ele disse. O senhor não tem que agradecer. A senhora acha que ela sabia? Perguntou. Acha que sabia que Humberto nunca ficou sabendo que tinha um irmão? Eu não sei, admiti. Talvez. Talvez ela planejou contar a ele algum dia e nunca encontrou o momento certo. Ou talvez ela decidiu que era melhor que ele não soubesse, que seria mais doloroso saber que havia perdido um irmão que nunca conheceu. Roberto assentiu lentamente. Humberto foi feliz, não foi? Na vida dele, ele foi feliz. Sim, eu disse com certeza. Ele foi muito feliz. Amou os filhos. Me amou. Amou o trabalho, o jardim, a vida tranquila. Não era perfeito, mas foi feliz. Isso é bom. Fico feliz que pelo menos um de nós teve isso.
O senhor também pode ter isso, eu disse suavemente. Ele me olhou. Como? Eu estou sozinho, sem família, sem... Mas o senhor já não está sozinho. Eu o interrompi. Tem sobrinhos, Sofia e Miguel. Eles têm o direito de conhecer o tio, e o senhor tem o direito de ter família. Eles sabem de mim? Eu vou contar. Esta noite eles vão vir em casa e eu gostaria que o senhor estivesse lá para conhecê-los. Roberto ficou calado, processando isso. A senhora tem certeza? Eu não quero me impor na família dela. Não está se impondo. O senhor é parte desta família. Foi sempre, embora ninguém soubesse. Ele assentiu com os olhos brilhando de lágrimas novas. Mas desta vez, não eram lágrimas de dor. Eram de algo mais. Algo que se parecia com a esperança. Ficamos mais um tempo no cemitério. Eu me ajoelhei em frente ao túmulo de Guadalupe e falei com ela também. Oi, Lupita. Eu disse suavemente. Eu sei que Humberto te amava. Sempre falava de você com tanto carinho. Dizia que você foi a melhor mãe do mundo. E eu acho que foi. Você fez o que pensou que era correto e, graças a você, Humberto teve uma vida linda. Eu fiz uma pausa. Mas Roberto também merece ser lembrado. Merece ser parte desta história. Então eu vou garantir que ele seja. Eu prometo. Pus flores frescas no túmulo, rosas amarelas, as favoritas de Guadalupe, segundo Humberto. Quando saímos do cemitério, o sol havia nascido. As nuvens tinham se dispersado um pouco. O senhor está com fome? Perguntei. Eu conheço um lugar perto que faz um pão de queijo com café coado delicioso. Roberto sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu adoraria. Fomos a um restaurante pequeno que Humberto e eu costumávamos frequentar. Doeu um pouco entrar sem ele, mas também me senti bem levando Roberto, como se fosse uma forma de manter viva a conexão. Pedimos pão de queijo com café coado e pão na chapa. E enquanto comíamos, conversamos não sobre coisas pesadas, não sobre Guadalupe, ou segredos ou dor. Falamos de coisas simples, do trabalho dele como contador, dos meus anos como professora antes de me aposentar, das plantas dele, dos meus netos. E eu me dei conta de algo. Eu gostava de Roberto. Não só porque se parecia com Humberto, não só porque era seu irmão, mas porque era uma boa pessoa, amável, atencioso, com um bom senso de humor que aparecia quando ele se sentia confortável. Sabe, ele disse em algum momento da refeição, quando eu a vi pela primeira vez naquele supermercado, eu pensei que a senhora estava louca. Uma mulher chorando e gritando comigo que eu era o esposo morto dela. Foi aterrorizante. Eu ri. Eu devia parecer uma louca. Eu sinto muito por isso. Não sinta, ele disse com um sorriso. Se não tivesse feito isso, se tivesse sido mais calma, eu provavelmente teria saído correndo e nunca teria descoberto tudo isto. Isso é verdade. Às vezes, as coisas loucas são as que precisamos fazer. Terminamos de comer e pedimos mais café. Não tínhamos pressa para ir embora. Era agradável estar ali, naquele pequeno canto do mundo, sem pressões nem expectativas. A que horas o senhor quer ir lá em casa esta noite? Perguntou finalmente. Às 7h. Sofia e Miguel vão chegar a essa hora. A senhora está nervosa? Muito, admiti. Eu não sei como eles vão reagir. Isso é muita coisa para processar. Para a senhora também tem sido muito, assinalou Roberto. E a senhora tem lidado incrivelmente bem. Eu não sei se incrivelmente bem é a descrição correta. Eu chorei todos os dias da última semana, mas seguiu em frente, pesquisou, me encontrou, me ajudou. Isso requer muita força. Suas palavras me aqueceram o coração. Obrigada, eu disse suavemente. Não, obrigado à senhora. Por tudo. Ficamos nos olhando através da mesa e naquele momento eu senti algo que não sentia há muito tempo. Não era atração romântica, não. Era conexão, compreensão. A sensação de que alguém te vê realmente e aceita o que vê. Pagamos a conta e saímos do restaurante. O sol brilhava completamente. Agora era um dia lindo. Nos vemos às 7h então, eu disse quando chegamos onde estava estacionado seu carro. Às 7h, ele confirmou. E Ramona? Sim. Obrigado por tudo. Por este dia, por me fazer sentir que eu pertenço a algum lugar. O senhor sempre pertenceu, eu disse. Só que ninguém havia se dado conta. Eu o vi se afastar e, enquanto dirigia de volta para casa, pensei em tudo o que havia acontecido na última semana. Uma semana atrás, eu estava sozinha na minha casa vazia.
afogando-me na minha dor por Humberto. Agora eu tinha Roberto. Tinha um mistério para resolver. Tinha uma razão para me levantar toda manhã. Não era o mesmo que ter Humberto de volta. Nada poderia substituir isso. Mas era algo. E como eu havia dito a Roberto, às vezes algo é melhor que nada. Naquela tarde, preparei a casa para a reunião. Limpei, preparei café, tirei biscoitos e tirei todas as fotos. As da caixa de Humberto, as de Guadalupe, as da certidão de nascimento, a nota de Lupita. Tudo ia vir à tona esta noite, e eu não sabia como meus filhos iam reagir. Só sabia que eles mereciam a verdade, toda a verdade, mesmo que doesse. Ainda me pergunto se eu fiz o certo ao buscar as respostas. E você? O que teria feito no meu lugar? Às 7h, a campainha tocou. Eram Sofia e Miguel. Abri a porta e lá estavam meus 2 filhos. Sofia com seu terninho de advogada, recém-saída do trabalho. Miguel com jeans e uma camisa casual, seu uniforme de engenheiro. Mãe, disse Sofia me abraçando. A senhora nos deixou muito preocupados. Eu sei, meu amor. Entrem. Sentem-se. Eu vou lhes explicar tudo. Eles entraram na sala, se sentaram no sofá, um ao lado do outro, olhando para mim com preocupação. O que está acontecendo, mãe? Perguntou Miguel. Sofia disse que você descobriu algo sobre o pai. Respirei fundo. Por onde começar? Há uma semana. Eu comecei. Eu fui ao supermercado e vi alguém que eu pensei que era o pai de vocês. Sofia franziu a testa. Como assim você viu o pai? Mãe, o pai morreu há 6 meses. Eu sei. Mas este homem era idêntico a ele. A mesma cara, a mesma voz, a mesma cicatriz na sobrancelha. Miguel e Sofia se olharam entre si, preocupados. Mãe, disse Miguel suavemente, você tem tomado seus remédios? Você tem ido às suas consultas com a psicóloga? Eu não estou louca, eu disse firmemente. E não estou alucinando. Este homem é real. E acontece que ele é o irmão gêmeo do pai de vocês. Silêncio. Sofia foi a primeira a falar. O quê? O pai tinha um irmão gêmeo? Ele se chama Roberto. E nós nunca soubemos dele porque foram separados ao nascer. Humberto foi adotado pela avó Guadalupe. E Roberto foi adotado por outra família. Isso é impossível, disse Sofia se levantando. O pai teria nos dito. A avó teria nos dito. A avó nunca disse ao pai de vocês que ele era adotado. Expliquei. Eu encontrei documentos escondidos no armário do seu pai, certidões de nascimento, fotos da casa de acolhimento, uma nota da mãe biológica dele. Deixe-me ver, exigiu Sofia, o instinto de advogada dela tomando o controle. Fui até a mesa de jantar onde havia posto tudo. Trouxe a caixa. Coloquei-a na frente deles. Miguel e Sofia começaram a revirar os documentos. Vi como os rostos deles mudavam, de ceticismo para confusão, de confusão para assombro. Meu Deus, sussurrou Miguel, olhando a certidão de nascimento. É verdade, o pai foi adotado. E este Roberto? Perguntou Sofia. Onde ele está? Você o conheceu? Sim, eu o conheci. Estivemos conversando a semana toda, investigando, tentando entender o que aconteceu. E o que aconteceu? Perguntou Miguel. Eu contei tudo sobre Lupita Moraes, sobre como ela teve gêmeos aos 17 anos, sobre como aparentemente ficou com Humberto e deixou Roberto na casa de acolhimento, sobre a nota, sobre o túmulo. Quando terminei, ambos estavam em silêncio. Isto é... Sofia não encontrava palavras. É demais. Eu sei. Por que ele nunca nos disse? Perguntou Miguel com a voz embargada. Por que o pai nunca nos disse que era adotado? Porque ele nunca soube. Eu disse suavemente. A avó nunca contou a ele, e quando ela morreu, o segredo morreu com ela. Até agora, disse Sofia. Até agora. A campainha tocou outra vez. Os 3 nos viramos para a porta. Deve ser Roberto, eu disse. Eu pedi para ele vir para que vocês o conhecessem. Agora? Exclamou Sofia. Mãe, isto é muito rápido. Nós nem sequer processamos. Eu sei, mas ele está tão sozinho. E vocês são a família dele, a única que lhe resta. Eu fui abrir a porta. Roberto estava lá com uma sacola nas mãos e parecendo nervoso. Olá, ele disse. Eu trouxe bolo. Não sabia se era apropriado, mas... É perfeito, eu disse sorrindo. Entre. Eu o levei para a sala e vi o momento exato em que meus filhos viram Roberto pela primeira vez. O choque nos rostos deles, a incredulidade, o reconhecimento, porque ali estava uma cópia exata do pai deles parado na sala de sua casa. Meu Deus!
sussurrou Sofia. Você é idêntico ao pai, terminou Miguel, se levantando. Roberto ficou ali, incomodado, sem saber o que fazer. Olá, ele disse finalmente. Eu sou Roberto, e eu sei que isto é muito estranho para vocês. É para mim também. Houve um longo silêncio. Então Sofia caminhou em direção a ele, olhou-o de perto, estudou seu rosto, a cicatriz, os olhos, tudo. Você tem o sorriso dele, ela disse com lágrimas nos olhos. O mesmo sorriso do pai quando estava nervoso. Sério? Sim. Ela limpou as lágrimas. Isto é... Eu não sei o que pensar. Eu entendo, disse Roberto. Se quiserem que eu vá embora... Não, disse Miguel de repente, se aproximando também. Não, fique. Nós precisamos conversar, te conhecer, entender tudo isto. Nos sentamos todos na sala. Servi café, cortei o bolo que Roberto havia trazido e começamos a conversar. No início foi desconfortável. Perguntas básicas. O que você faz? Onde você mora? Você é casado? Mas pouco a pouco as perguntas se tornaram mais profundas. Como foi crescer sem saber que tinha um irmão? Perguntou Sofia. Roberto pensou antes de responder. Solitário, ele disse finalmente. Sempre senti que algo faltava, como se houvesse um buraco na minha vida que eu não podia explicar. Meus pais adotivos foram incríveis. Não me entendam mal, mas havia algo, uma conexão que eu não tinha com ninguém. O pai dizia algo parecido às vezes. Disse Miguel em voz baixa. Quando ele bebia um pouco demais nos finais de ano, dizia que às vezes sentia como se tivesse deixado algo importante para trás, como se tivesse esquecido algo. Mãe, você se lembra? Eu assenti. Eu me lembrava. Humberto tinha esses momentos de melancolia inexplicável. Talvez nos sentíamos mutuamente, disse Roberto. Talvez em algum nível profundo sabíamos que nos faltava o outro. Gêmeos idênticos têm isso, disse Sofia, que havia começado a pesquisar no celular. Há estudos sobre gêmeos separados ao nascer. Muitos relatam sentir uma conexão inexplicável. Sonhos semelhantes, gostos semelhantes, até dores físicas ao mesmo tempo. Sério? Perguntou Roberto. Sim, é fascinante. Sofia o olhou com curiosidade renovada. Você tem alguma alergia a frutos do mar? Por quê? O pai também, disse Miguel. Era alérgico a camarões. Uma vez ele ficou com o rosto todo inchado num restaurante. Aconteceu o mesmo comigo quando eu tinha 22 anos, disse Roberto. Eu comi escondidinho de camarão num casamento e acabei no hospital. E seu café? Perguntou Sofia. Como você toma? Puro, com um pouco de açúcar. Como o pai, disseram Sofia e Miguel ao mesmo tempo. Roberto riu. Uma risada que soava exatamente como a de Humberto. Isto é muito estranho, ele disse. Mas também é incrível. Você tem fotos de quando era criança? Perguntou Miguel. Eu gostaria de ver. Sim, eu trouxe algumas. Pensei que talvez vocês quisessem ver. Roberto pegou o celular. Sofia e Miguel olharam as fotos. Eu me aproximei também. Lá estava Roberto criança, 5 anos, sorrindo com 2 dentes a menos. Meu Deus, disse Sofia. É idêntica a esta foto do pai. Ela foi a uma estante e pegou um porta-retratos. Era uma foto de Humberto na mesma idade, 5 anos, sorrindo com 2 dentes a menos. Colocamos as duas lado a lado. Eram indistinguíveis. Como é possível que nunca tenham se encontrado? Disse Miguel, balançando a cabeça. 57 anos vivendo no mesmo país, talvez na mesma cidade, e nunca se cruzaram. Até agora, disse Roberto suavemente olhando para mim, graças à sua mãe. A mãe sempre foi meio detetive, disse Miguel com um pequeno sorriso. Quando éramos crianças e fazíamos algo errado, ela sempre descobria quem tinha sido. Dizia que tinha um sexto sentido. Não era sexto sentido, eu disse. Era só prestar atenção. Bom, fico feliz que você prestou atenção desta vez, disse Sofia. Ela olhou para Roberto, porque agora temos um tio que nunca soubemos que tínhamos. Um tio, repetiu Roberto com a voz trêmula. Bom, o que mais você seria? Disse Sofia de forma prática. Você é o irmão do pai. Isso te faz nosso tio. Vi como os olhos de Roberto se enchiam de lágrimas. Eu nunca pensei que teria sobrinhos. Bom, agora você tem 2, disse Miguel. E em breve 3. Minha esposa está grávida. Vai ter um menino em 4 meses. Sério? Roberto limpou as lágrimas. Parabéns. Obrigado. E agora esse bebê vai ter um tio-avô que nunca soubemos que existia. Todos nós rimos.
Era uma risada misturada com lágrimas, mas era genuína. Passamos as 3 horas seguintes conversando, comparando histórias, encontrando semelhanças, preenchendo os vazios. Roberto lhes contou sobre seu divórcio, sobre seu trabalho, sobre seu jardim. Sofia e Miguel lhe contaram sobre as vidas, os trabalhos, os parceiros, os planos deles. E eu me sentei ali, olhando esta cena impossível, sentindo algo que não sentia há 6 meses. Paz. Não era a paz de ter superado a dor. A dor continuava ali, provavelmente sempre estaria ali. Mas era a paz de saber que algo bom havia saído de tudo isso, que Humberto, embora já não estivesse, havia deixado um legado não só nos filhos, mas neste irmão que nunca conheceu. Sabem o que deveríamos fazer? Disse Sofia de repente. Deveríamos fazer um teste de DNA para confirmar oficialmente. É uma boa ideia, disse Roberto, para ter 100% de certeza. Eu já tenho certeza, disse Miguel. Mas sim, vamos fazer para os registros. E depois, continuou Sofia, deveríamos fazer um almoço de família, um grande, com todo mundo. Você, tio Roberto, a esposa do Miguel, meu namorado, todos. Eu adoraria isso, disse Roberto. Eu também, eu disse. Quando finalmente era hora de ir embora, já eram quase 11 horas da noite. Eu não podia acreditar quanto tempo havia passado. Sofia abraçou Roberto na porta. Fico feliz que a mãe te encontrou, ela disse. O pai teria querido que nos conhecêssemos. Eu também fico feliz, disse Roberto, retribuindo o abraço. Miguel o abraçou depois. Bem-vindo à família, tio Roberto. Essas palavras fizeram Roberto chorar outra vez, mas eram lágrimas boas desta vez. Quando meus filhos se foram e só ficamos Roberto e eu, nos sentamos na sala em silêncio por um momento. Obrigado, ele disse finalmente. Por isto, por me dar uma família. O senhor não tem que agradecer. Esta sempre foi sua família. Só que agora nós sabemos. Seus filhos são incríveis. Eu sei. Humberto e eu tivemos muita sorte. Humberto teve muita sorte no geral, disse Roberto. Teve uma mãe que o amou, uma esposa que o adorava, filhos maravilhosos, uma vida plena. Ele fez uma pausa. Às vezes me dói pensar em tudo o que ele teve e eu não. Mas agora você tem, eu disse suavemente. Agora você tem sobrinhos que te amam. Você tem uma família. Você tem um lugar ao qual pertence. Graças a você. Não, eu disse. Graças ao destino, ou a Deus, ou ao que quer que tenha feito com que eu visse você naquele supermercado. Eu só segui meu instinto. Roberto se levantou. Eu também. Na porta, ele se virou para mim. Posso te abraçar? Ele perguntou. Eu sei que é estranho, mas... Não é estranho, eu disse abrindo meus braços. Nos abraçamos e, por um momento com os olhos fechados, eu me permiti imaginar que era Humberto, que era meu esposo me dizendo adeus mais uma vez. Mas quando abri os olhos, era Roberto, e isso estava bem também. Boa noite, Ramona. Boa noite, Roberto. Eu o vi se afastar e, quando fechei a porta, me recostei contra ela e chorei. Chorei por Humberto, por Roberto, por Guadalupe, por todos os anos perdidos, por todas as conexões que nunca se fizeram. Mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez desde que Humberto morreu, eu sentia que havia feito algo importante, algo que importava. Eu havia reunido uma família que nunca soube que estava quebrada, e no processo havia encontrado algo para mim também. Não um substituto para Humberto, nunca isso, mas talvez um amigo, uma conexão, uma razão para seguir em frente. Naquela noite, antes de dormir, olhei a foto de Humberto na minha mesa de cabeceira. Eu o encontrei, eu sussurrei. Eu encontrei seu irmão e ele é boa pessoa, meu amor. Você teria gostado dele. Eu toquei a foto suavemente. Quem dera você estivesse aqui para conhecê-lo. Quem dera as coisas tivessem sido diferentes. O silêncio da casa me respondeu, mas já não era um silêncio tão pesado, porque agora eu sabia que não estava completamente sozinha, que havia uma parte de Humberto ainda neste mundo, caminhando, respirando, vivendo. E isso era o suficiente por enquanto. As semanas seguintes foram estranhas, boas, mas estranhas. Roberto começou a vir em casa regularmente. No início, era uma vez por semana. Os domingos se tornaram nossa tradição. Eu cozinhava, ele trazia sobremesa, e passávamos a tarde juntos. Às vezes vinham Sofia e Miguel também. Às vezes, éramos só nós dois. E lentamente,
Muito lentamente, comecei a conhecer Roberto, não como o irmão de Humberto, mas como Roberto. Descobri que ele gostava de ler livros de suspense, que colecionava vinis de música clássica, que havia aprendido a tocar violão quando era jovem, mas havia parado depois do divórcio. "Por que você parou?" Eu perguntei um domingo enquanto lavávamos a louça juntos. "Porque ela odiava o som", ele disse com um sorriso triste. "Dizia que lhe dava dor de cabeça. Então eu guardei o violão no armário e nunca mais o tirei. Isso é triste." Muitas coisas naquele casamento foram tristes. Ele encolheu os ombros. "Mas já passou. Já não importa." "O violão ainda está no armário?" "Sim. Você deveria tirá-lo", eu disse. "A vida é muito curta para não fazer as coisas que você ama." Eu sabia bem. Humberto morreu aos 57 anos, justo quando estávamos planejando nossa aposentadoria, justo quando íamos começar a viajar, a fazer todas aquelas coisas que sempre dizíamos que faríamos algum dia. O algum dia nunca chegou. "Você tem razão", disse Roberto pensativamente. "Talvez eu devesse." 2 dias depois, ele me mandou um vídeo. Era ele tocando violão. Uma canção antiga, Luar do Sertão. Humberto amava aquela canção. "Linda", eu respondi. "Seu irmão teria amado te ouvir tocar." Ele respondeu. Talvez de alguma forma ele me ouviu. Eu gostava de pensar que sim, que Humberto estava em algum lugar vendo tudo isso, e estava feliz que seu irmão e eu tivéssemos nos encontrado. 1 mês depois do dia em que conheceu Sofia e Miguel, Roberto me convidou para ir à casa dele pela primeira vez. Ele morava numa casa pequena nos arredores da cidade. Nada luxuoso, mas bem cuidado, com um jardim na frente cheio de plantas. "Seu jardim é lindo", eu disse quando cheguei. "Obrigado. É minha terapia." Ele me mostrou seus tomates que estavam enormes e vermelhos. "Olhe, estes são da variedade caqui. Eu os plantei há 3 meses." Humberto também plantava tomates caqui, eu disse, tocando numa das plantas. Dizia que sabiam melhor do que os do supermercado. "Ele tem razão. Tem que provar." Ele cortou 2 tomates maduros. "Nós os vamos usar no almoço." Ele me convidou para entrar. A casa por dentro era simples. Móveis funcionais, mas sem muita decoração. Poucos quadros nas paredes, poucas fotos. Era a casa de alguém que vivia sozinho e não recebia muitas visitas. "Perdão pela bagunça", ele disse, embora não houvesse bagunça. Tudo estava limpo e ordenado. "Está perfeita", eu disse. Ele preparou para eu comer massa com os tomates do seu jardim, manjericão fresco, azeite de oliva, simples, mas delicioso. Comemos em sua pequena mesa de cozinha com vista para o jardim pela janela. "Você se sente sozinho aqui?" Perguntei sem pensar bem. Depois me arrependi. "Sinto muito. Eu não devia." "Não, está bem." Ele me interrompeu. "Sim, às vezes me sinto sozinho, especialmente à noite, mas eu me acostumei. Depois do divórcio, eu preferi ficar sozinho a ficar com alguém que me fazia sentir pior." Eu entendia isso. Conhecia mulheres viúvas que haviam se casado de novo rapidamente porque não suportavam a solidão. Mas eu nunca pude me imaginar com outra pessoa que não fosse Humberto. "E você?" perguntou Roberto. "Você se sente sozinha na sua casa o tempo todo?" "Sim", admiti. "A casa é grande demais para uma só pessoa. Há muitas lembranças, muitos espaços vazios." "Você pensou em vender? Se mudar para algo menor?" "Sofia me sugeriu isso, mas eu não consigo. Essa casa é onde Humberto viveu, onde criamos nossos filhos. Vender ela seria como traí-lo." Roberto assentiu. "Eu entendo. Eu me senti assim com minha aliança de casamento. Depois do divórcio eu a tirei, mas a guardei numa gaveta. Eu não conseguia jogá-la fora. Era como jogar fora 16 anos da minha vida. Embora esses anos não fossem felizes, continuavam sendo meus." "Você ainda a tem?" "Sim, numa caixa junto com outras coisas que não sei o que fazer com elas. Fotos, cartas, lembranças de uma vida que já não existe." Ficamos em silêncio por um momento. 2 pessoas carregando suas próprias dores, suas próprias perdas. "Sabe o que é o mais difícil?" Ele disse finalmente. "Não é a solidão em si. É não ter alguém com quem compartilhar as coisas pequenas. Como quando você faz uma piada e não tem ninguém que ria, ou quando você cozinha algo saboroso e não tem ninguém que prove, ou quando você vê algo interessante na rua e se vira para comentar, mas não tem ninguém ali." "Sim", eu sussurrei. "Exatamente isso." "Humberto teve sorte de ter você", disse Roberto olhando para mim.
de ter alguém com quem compartilhar tudo isso durante 32 anos. Eu tive sorte de tê-lo. Depois de comer, Roberto me mostrou o resto da casa dele. Seu escritório pequeno onde trabalhava, seu quarto simples e num quarto ao fundo, seu quarto de música. Ali estava sua coleção de vinis, centenas deles organizados alfabeticamente, e no canto, num suporte, seu violão. Eu o tirei, ele disse, tocando-o suavemente. Depois da sua mensagem, eu o limpei, troquei as cordas e tenho tocado de novo. Fico feliz. Quer tocar algo? Eu adoraria. Ele se sentou e começou a tocar outra canção antiga, Bésame Mucho. Fechei os olhos e escutei, e por um momento, senti como se Humberto estivesse ali comigo. Não literalmente, não em forma de fantasma ou espírito, mas na música, nas mãos de seu irmão tocando aquelas cordas, na lembrança de todas as vezes que Humberto e eu dançamos aquela canção na nossa sala. Quando terminou de tocar, eu tinha lágrimas nos olhos. Sinto muito, eu disse limpando-as. É que essa canção era especial para você e Humberto. Sim, nós dançamos essa canção no nosso casamento. Roberto pôs o violão de lado. Se sentou junto a mim no pequeno sofá do quarto de música. Ramona, há algo que eu quis te perguntar, mas eu não soube como. O quê? Está tudo bem? Ele perguntou suavemente. Que eu esteja aqui, que tenhamos formado esta amizade. Não parece que eu estou substituindo Humberto? Pensei cuidadosamente antes de responder. No início, eu admiti, eu me sentia culpada, como se estar com você fosse trair a memória dele, porque você se parece tanto com ele. Sua voz é tão parecida com a dele. Às vezes, quando eu não estou prestando atenção, por um segundo eu penso que é ele. Eu sei, eu percebi. Mas, eu continuei. Pouco a pouco eu percebi que você não é Humberto. Você é Roberto. E embora se pareçam, vocês são diferentes. Você é mais quieto, mais introspectivo, mais musical. Humberto era mais prático, mais direto, mais com os pés no chão. E está tudo bem que seja diferente. Está mais que bem, ele disse. Porque eu não quero um substituto para Humberto. Ninguém poderia substituí-lo, mas eu quero... Eu busquei as palavras certas. Eu quero um amigo, alguém que entenda, alguém com quem compartilhar as coisas pequenas. Roberto sorriu. Aquele sorriso de Humberto que me derretia o coração, mas que agora eu começava a reconhecer como de Roberto também. Eu também quero isso, ele disse. E eu posso ser esse amigo para você. Se você me deixar, você já é. Ficamos sentados ali, naquele pequeno quarto de música, cercados de vinis e lembranças. Duas pessoas solitárias que haviam encontrado consolo mútuo. Não era romance, não ainda, mas era algo. Era conexão, era companhia. Era a promessa de que nenhum dos dois tinha que estar sozinho. 2 semanas depois, Roberto me convidou para um concerto. Era uma orquestra sinfônica tocando peças de Beethoven e Mozart, música clássica, algo que Humberto nunca tinha apreciado, mas que eu sempre quis escutar ao vivo. Você não precisa vir se não quiser, ele disse quando me propôs. Eu sei que talvez seja estranho, mas eu tenho 2 ingressos, e pensei, eu adoraria ir. Eu disse sem hesitar. Na noite do concerto, eu me arrumei com mais cuidado do que havia feito em meses. Coloquei um vestido azul marinho que Humberto havia me presenteado anos atrás, mas que eu raramente usava. Me maquiei levemente, penteei o cabelo. Quando me vi no espelho, quase não me reconheci. Eu havia estado tão perdida na minha dor durante 6 meses que havia me esquecido de mim mesma, da mulher que era além de ser a viúva de Humberto. Roberto chegou pontual. Vestia um terno cinza. Ele estava bonito. Eu não pude evitar pensar. Você está linda, ele disse quando abri a porta. Obrigada. Você também está muito bem. Pronta? Pronta. O concerto foi mágico. A música encheu o teatro, envolvendo a todos em sua beleza. Eu me perdi nas notas, nos crescendos, na paixão dos músicos. Roberto estava sentado junto a mim, completamente absorto. De vez em quando, nossas mãos se tocavam no descanso de braço compartilhado, e não nos movíamos, deixávamos que acontecesse. Durante o intervalo, caminhamos pelo lobby do teatro. O que você achou? Ele perguntou. Incrível. Obrigada por me convidar. Obrigado a você por vir. Ele fez uma pausa. Eu tinha esquecido como é agradável compartilhar algo assim com alguém. Eu também. Nós nos olhamos. E naquele momento, eu senti algo que não sentia há muito tempo.
Uma faísca, pequena, quase imperceptível, mas estava ali. Não era culpa, não era traição, era só possibilidade. A possibilidade de que talvez, só talvez, a vida não havia terminado quando Humberto morreu. A possibilidade de que talvez ainda havia alegria para encontrar, momentos para viver, conexões para fazer. Não agora, não ainda, mas algum dia. Depois do concerto, Roberto me levou para casa. Na porta, antes de nos despedirmos, ele disse: Ramona, há algo que eu quero que você saiba. O quê? Estes últimos 2 meses, desde que eu te conheci, foram os melhores da minha vida em muito tempo. E não é porque você se parece com a esposa do Humberto, ou porque você é minha conexão com o irmão que eu nunca conheci. É porque você é gentil e forte e genuína. E eu me sinto afortunado por ter te conhecido. Meu coração bateu mais rápido. Eu também me sinto afortunada por ter te conhecido. Bom, ele sorriu. Só queria que você soubesse. Roberto, você não precisa dizer nada. Ele me interrompeu suavemente. Eu não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse como eu me sinto. Eu assenti sem palavras. Boa noite, Ramona. Boa noite, Roberto. Eu o vi se afastar e, quando entrei na minha casa, me sentei no sofá e toquei minha aliança de casamento. O anel que havia usado durante 32 anos. O anel que prometia amor eterno. Humberto, eu sussurrei para o ar vazio. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se está certo sentir o que estou começando a sentir. Eu não sei se estou te traindo ou se isto é o que você teria querido para mim. O silêncio me respondeu, como sempre, mas no meu coração eu sentia que Humberto entenderia, que ele não ia querer que eu passasse o resto da minha vida sozinha, chorando por ele, vivendo no passado. Ele ia querer que eu fosse feliz, e talvez, só talvez, Roberto pudesse ser parte dessa felicidade. Não como um substituto, nunca isso, mas como um novo começo, uma segunda chance, um presente inesperado do universo, ou talvez um presente do próprio Humberto, me enviando o irmão dele quando eu mais precisava. Eu não sabia com certeza, mas estava começando a acreditar que estava tudo bem não saber, que estava tudo bem simplesmente se deixar sentir e ver aonde o caminho me levava. 3 meses depois daquela noite no concerto, recebi uma ligação que mudou tudo outra vez. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava no jardim podando as roseiras de Humberto quando meu celular tocou. Um número desconhecido de Belo Horizonte. Alô, senhora Ramona Silveira? Perguntou uma voz feminina mais velha. Sim, sou eu. Meu nome é Irmã Catarina. Eu ligo do Convento das Irmãs da Caridade em Belo Horizonte. Eu trabalho com os registros históricos da Casa de Acolhimento Santa Maria. Meu coração acelerou. Sim, em que posso ajudar? Bom, é mais eu quem pode ajudar a senhora. Há alguns meses, alguém da SEDES me contatou dizendo que a senhora estava buscando informação sobre uma adoção de 1967. Os Gêmeos Morais. Sim, eu disse quase sem ar. Sim, eu estive buscando informação. Eu encontrei algo que talvez a senhora queira ver. A senhora poderia vir a Belo Horizonte? Há documentos que eu não posso enviar pelo correio. Precisam ser vistos pessoalmente. O quê? Que tipo de documentos? Cartas de Lupita Moraes. Ela escreveu várias cartas antes de morrer. Estão no nosso arquivo. Nunca foram entregues porque, bom, isso eu explicarei quando a senhora vier. Eu estarei aí. Eu disse sem pensar. Quando posso ir? Quando quiser. Eu estou aqui todos os dias. Eu irei neste fim de semana. Perfeito. Aqui a espero, senhora Silveira. Eu desliguei com as mãos tremendo. Cartas. Lupita havia escrito cartas. Imediatamente liguei para Roberto. Encontraram algo. Eu disse assim que ele atendeu. Uma freira em Belo Horizonte diz que tem cartas de Lupita. O quê? Quando? Eu tenho que ir neste fim de semana. Você quer vir comigo? Houve uma pausa. Você tem certeza? Ele perguntou. Talvez essas cartas digam coisas que doam. Eu sei, mas precisamos saber a verdade. Toda a verdade. Você tem razão. Ele respirou fundo. Sim, eu vou com você. No sábado de manhã, saímos para Belo Horizonte. Eram 4 horas de carro. Roberto dirigiu. Eu ia no banco do carona, nervosa, olhando pela janela. Falamos pouco durante a viagem. Ambos estávamos perdidos em nossos pensamentos, nos perguntando o que íamos encontrar. Chegamos ao convento ao meio-dia. Era um edifício antigo, com paredes de pedra-sabão e um jardim tranquilo cheio de flores.
A irmã Catarina nos recebeu na porta. Era uma mulher de uns 70 anos, pequena, com óculos grossos e um sorriso amável. Senhora Silveira, eu suponho. Sim, e ele é Roberto. A irmã olhou para Roberto. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, ela sussurrou. O senhor deve ser um dos gêmeos. Sim, irmã. Ele se parece tanto. Ela se deteve. Entrem, por favor. Eu tenho muito a mostrar-lhes. Ela nos levou a um escritório pequeno cheio de arquivos e caixas velhas. Sobre a escrivaninha havia uma pasta parda. Sentem-se, ela disse, indicando 2 cadeiras em frente à escrivaninha. Nós nos sentamos. Ela abriu a pasta. Antes de lhes mostrar as cartas, eu preciso contar a história completa para que entendam o contexto. Está bem, eu disse. Lupita Moraes chegou à Casa de Acolhimento Santa Maria em julho de 1967. Tinha 17 anos e estava grávida de 7 meses. A família a havia expulsado de casa quando descobriram sua gravidez. O pai do bebê, um rapaz da escola dela, negou que o filho fosse dele. Roberto apertou as mãos sobre as pernas. Lupita não tinha para onde ir, continuou a irmã. Assim que veio para nós. Demos a ela refúgio, comida, um lugar seguro para ter seu bebê. Sabiam que eram gêmeos? Perguntei. Não até o momento do parto. Naquele tempo não havia ultrassons como agora. Quando nasceu o primeiro bebê, pensamos que era só isso. Mas 15 minutos depois, nasceu o segundo. Humberto e eu, disse Roberto em voz baixa. Sim, 2 meninos perfeitamente saudáveis, idênticos, lindos. E o que aconteceu depois? Perguntei. A irmã suspirou. Lupita estava arrasada. Tinha 17 anos, sem dinheiro, sem família, sem apoio, e agora tinha 2 bebês. Não sabia o que fazer. Passou 3 dias na enfermaria da casa de acolhimento, chorando sem parar, segurando seus bebês. Meu coração se partiu imaginando essa cena. No 4º dia, continuou a irmã, ela veio falar comigo. Eu era muito jovem, então tinha recém feito meus votos. Lupita me disse que não podia cuidar de 2 bebês, que mal conseguiria cuidar de um. Me perguntou se podíamos ajudá-la a encontrar uma família adotiva para um dos meninos. Só para um? Perguntou Roberto. Sim, ela queria ficar com o outro. Disse que não podia renunciar aos 2, que precisava ao menos tentar ser mãe de um deles. E como ela escolheu? Perguntou Roberto com a voz trêmula. Como decidiu qual ficava e qual ia dar? A irmã Catarina o olhou com compaixão infinita. Não escolheu por preferência, meu filho. Ela escolheu por sorteio. Fechou os olhos e segurou os 2 bebês. E o que estava no braço direito, ela ficou. O que estava no braço esquerdo, esse foi o Senhor. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Não foi porque não o amava, continuou a irmã suavemente. Foi porque tinha que tomar uma decisão impossível. E essa foi a única forma justa que encontrou de fazê-lo. E depois? Perguntei com lágrimas rolando pelo meu rosto. Depois ela foi embora com Humberto. Conseguiu trabalho como empregada doméstica. Morou em quartos de serviço. Trabalhou dia e noite para sustentar aquele menino e conseguiu. Deu a ele uma vida não perfeita, mas cheia de amor. E nunca mais voltou por Roberto? Perguntei. Não pôde. A irmã abriu a pasta. Mas escreveu cartas durante anos. Cartas que nunca enviou porque não sabia para onde. Ela tirou um envelope amarelado velho. Esta é de 1975, 8 anos depois do nascimento. Ela passou o envelope para Roberto com mãos trêmulas. Ele o abriu e começou a ler em voz alta. Meu querido Roberto, hoje é seu 8º aniversário. Humberto, seu irmão, completa 8 anos também. Eu fiz uma festa pequena para ele. Só nós 2. Um bolo de chocolate que fiz com minhas próprias mãos e algumas velas. Mas enquanto cantávamos parabéns, eu só conseguia pensar em você. Onde você está? Como você se parece? Você é feliz? Sua família te trata bem? Eu penso em você todos os dias. Em cada aniversário, cada Natal, cada momento de alegria com Humberto está tingido com a tristeza da sua ausência. Humberto não sabe de você. Eu não contei a ele. Como eu poderia explicar que ele tem um irmão que nunca conhecerá? Como eu poderia fazer ele carregar essa dor? Às vezes me pergunto se fiz o certo. Se eu deveria ter encontrado uma forma de ficar com os 2. Se eu deveria ter sido mais forte. Mas então eu olho para Humberto, saudável e feliz, e digo a mim mesma que ao menos eu salvei um, que ao menos um dos meus filhos está bem.
Eu rezo todas as noites para que você também esteja bem, que você tenha encontrado uma família que te ame como eu não pude te amar, que você seja feliz. Eu te amo, meu filho. Embora você não esteja comigo, embora eu nunca volte a te ver, eu sempre te amarei. Sua mãe, Lupita. Roberto não conseguiu seguir lendo. Soluçava abertamente agora. Eu me levantei e o abracei. Os dois chorávamos. A irmã Catarina esperou pacientemente com lágrimas em seus próprios olhos. Há mais. Ela disse suavemente quando Roberto pôde respirar outra vez. Ela escreveu uma a cada ano até 1995. 28 cartas no total. Por que ela nunca as enviou? Perguntei. Porque os registros de adoção eram privados. Ela não sabia quem havia adotado Roberto, não sabia seu sobrenome, não sabia onde ele morava. Assim, ela escrevia as cartas e as guardava aqui conosco, com a esperança de que algum dia alguém viria buscá-las. E aqui estamos, disse Roberto. Aqui estão. A irmã lhe passou a pasta. Todas estas são suas para ler quando estiver pronto. Roberto pegou a pasta com reverência, como se segurasse algo sagrado. Obrigado, irmã. Há mais uma, ela disse. Uma última carta. Lupita me a trouxe no ano 2000. Ela disse que provavelmente seria a última porque estava doente. Morreu 5 anos depois. Ela tirou outro envelope. Este estava lacrado. Me pediu para que eu a entregasse a Roberto se alguma vez ele viesse buscá-la. Que ninguém mais a lesse. Só ele. Ela passou o envelope para Roberto. Ele o olhou durante muito tempo. Depois, lentamente, o abriu. Leu em silêncio. Vi como seu rosto mudava, como as lágrimas rolavam, como seus lábios tremiam. Quando terminou, me passou a carta sem dizer palavra. Eu a li. Meu querido Roberto, se você está lendo isto, significa que finalmente veio me buscar. Significa que você encontrou as respostas que merecia ter. Eu provavelmente já estou morta. Provavelmente você nunca teve a oportunidade de me conhecer e por isso me dói mais do que posso expressar. Eu quero que você saiba algo. Deixar você foi a decisão mais dolorosa da minha vida. Cada dia desde então eu vivi com essa dor, com a culpa, com a pergunta de se eu fiz o certo. Mas eu também quero que você saiba isto. Eu te amei desde o momento em que você nasceu até o momento em que eu te deixei. Eu te amei com todo o meu coração e continuei te amando todos os dias depois. Eu não te deixei porque você não era suficiente. Eu te deixei porque eu queria que você tivesse uma oportunidade de uma vida melhor do que a que eu podia te dar. Uma família com dinheiro, com estabilidade, com 2 pais. Humberto também teve uma vida difícil. Crescemos em quartos pequenos. Comemos arroz e feijão a maioria dos dias. Nunca tivemos luxos, mas tivemos amor e eu espero que isso tenha sido suficiente para ele. Quem dera eu pudesse ter feito o mesmo por você. Quem dera eu pudesse ter sido sua mãe também. Mas eu não podia. E eu tive que viver com essa realidade todos os dias. Se alguma vez você se perguntou por que eu te abandonei, a resposta é: eu não te abandonei. Eu te libertei. Eu te dei a oportunidade que eu não podia te dar. E eu espero com todo o meu coração que você tenha tido uma vida feliz, que você tenha sido amado, que você tenha cumprido seus sonhos, porque esse era meu sonho para você. Eu te amo, meu filho. Eu sempre te amei. Eu sempre te amarei. Sua mãe, que nunca deixou de pensar em você, Lupita Moraes. Dobrei a carta cuidadosamente e a devolvi a Roberto. Ficamos sentados naquele pequeno escritório durante muito tempo em silêncio, processando, chorando, curando. Finalmente, Roberto falou: Obrigado, irmã, por guardar estas cartas, por esperar todos estes anos. Era o mínimo que eu podia fazer, disse a irmã Catarina. Lupita foi uma mulher corajosa. Ela fez o que tinha que fazer para sobreviver e para dar uma vida a ambos. Merece ser lembrada com honra. Ela será. Eu prometi. Eu prometo. Saímos do convento com a pasta de cartas. Roberto a segurava contra o peito como se fosse um tesouro, porque o era. Era a prova de que havia sido amado, de que não havia sido abandonado, de que sua mãe o havia escolhido da única forma que pôde, com dor, mas com amor. No carro de volta para casa, Roberto finalmente falou. Toda a minha vida eu pensei que eu não era querido, ele disse, que eu não era suficiente. E acontece que eu fui amado o tempo todo, só que de uma forma que eu nunca soube. Você foi muito amado, eu disse, pegando a mão dele. Por Lupita, pelos seus pais adotivos e agora por Sofia,
Miguel, e por mim. Ele apertou minha mão. Você sabe o que é o mais louco de tudo isso? O quê? Que se Lupita não tivesse tomado essa decisão impossível, eu nunca teria conhecido meus pais adotivos. Eu nunca teria tido a vida que eu tive. E eu nunca teria te conhecido. Ele tinha razão. Toda a dor, todo o sofrimento, todas as decisões impossíveis haviam levado a este momento, a nós juntos encontrando paz no meio da dor. Eu acho, eu disse suavemente, que tudo acontece por uma razão. Nem sempre entendemos por quê, mas no final, as peças se encaixam de formas que nunca esperamos. Você acha que Humberto sabia? Perguntou Roberto. Você acha que de alguma forma ele sabia que eu existia? Eu não sei, mas eu gosto de pensar que sim, que em algum nível profundo, ele sabia que lhe faltava algo e que agora, de onde ele estiver, está feliz que finalmente nos encontramos. Roberto sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que entramos naquele convento. Eu também gosto de pensar isso. Dirigimos em silêncio o resto do caminho, mas era um silêncio confortável, pacífico. Quando chegamos na minha casa, já era noite. Quer entrar? Perguntei. Não, obrigado. Eu preciso ficar um pouco sozinho, processar tudo isso, ler as outras cartas. Eu entendo. Antes de ir embora, ele me abraçou. Um abraço longo, forte, cheio de gratidão. Obrigado, Ramona. Ele sussurrou. Por tudo. Por me encontrar. Por me ajudar a descobrir a verdade. Por me dar uma família. Você não tem que agradecer. Nós somos família, e a família se cuida mutuamente. Família, ele repetiu com um pequeno sorriso. É isso que nós somos? Havia algo na forma como ele perguntou, algo nos olhos dele. Sim, eu disse, embora meu coração batesse mais rápido. Família. Por agora isso era verdade, mas ambos sabíamos que estava começando a ser algo mais, algo que nenhum de nós estava pronto ainda para nomear, mas que estava ali, crescendo, esperando, como uma semente plantada em terra fértil, esperando o momento certo para florescer. 6 meses depois daquela visita a Belo Horizonte, a vida havia mudado de formas que eu nunca imaginei. Roberto havia se tornado parte constante da minha vida. Já não vinha só aos domingos, vinha nas quartas-feiras também para me ajudar com o jardim, e nas sextas-feiras para cozinharmos juntos, e às vezes durante a semana, só porque sim. Meus filhos o adoravam. Miguel o havia convidado para ser padrinho de sua bebê quando ela nasceu. Uma menina linda que se chamava Lupita, em homenagem à bisavó. Quando Miguel anunciou o nome no hospital, Roberto chorou. Lágrimas de alegria e cura de um círculo que finalmente se fechava. Sofia também havia se aproximado muito dele. Ligava para ele para pedir conselhos sobre seus casos legais. Ele, com sua mente de contador, conseguia ver padrões e números de formas que ela achava úteis. E eu havia começado a sentir coisas que me assustavam. Não porque fossem ruins, mas porque significavam que eu estava deixando ir algo que pensei que nunca deixaria ir. Meu luto por Humberto. Não é que eu tivesse deixado de amá-lo. Eu nunca deixaria de amá-lo. Ele seria sempre meu primeiro amor, meu esposo, o pai dos meus filhos, o homem com quem eu construí uma vida. Mas pouco a pouco eu havia começado a aceitar que minha vida com Humberto havia terminado e que estava tudo bem começar algo novo. Um sábado de manhã, Roberto chegou mais cedo do que o usual. Eu estava ainda de pijama tomando café na cozinha quando ele tocou a campainha. Roberto? Eu disse, surpresa quando abri. Eu não esperava você até às 10 horas. Eu sei, desculpe, mas eu não podia esperar. Ele parecia nervoso. Trazia algo nas mãos, uma caixa pequena. Posso entrar? Claro, entre. Quer café? Não, obrigado. Eu preciso te dizer algo. Meu coração começou a bater mais rápido. Nos sentamos na sala. Ele pôs a caixa sobre a mesa de centro, mas não a abriu ainda. O que está acontecendo? Perguntei. Você está me assustando. Eu não quero te assustar. Eu quero... Ele respirou fundo. Ramona, estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida, e eu sei que provavelmente é muito cedo. Eu sei que talvez eu nunca estarei à altura de Humberto, mas eu preciso te dizer isto. Ramona, eu me apaixonei por você. Ele disse tudo de uma vez. Eu não sei quando aconteceu exatamente. Talvez foi naquele concerto, ou talvez foi quando você me convidou para conhecer seus filhos, ou talvez foi o dia em que você me levou ao túmulo da minha mãe e pegou minha mão enquanto eu chorava. Eu não sei, mas aconteceu. E eu já não posso fingir que somos só amigos. As lágrimas encheram meus olhos. Eu também me apaixonei por você, sussurrei.
e eu me senti tão culpada por isso. Por quê? Porque parece trair Humberto. Como substituí-lo? Roberto pegou minhas mãos. Você não está me substituindo. Eu não sou o Humberto. Eu nunca serei. E eu não quero ser. Eu quero ser Roberto, o homem que te ama por quem você é. Não porque você é a viúva do meu irmão, mas porque você é inteligente e forte, e bonita, e gentil. Eu não sei se estou pronta, eu admiti. Para isto, para amar alguém de novo. Você não precisa estar pronta hoje, ou amanhã, ou no próximo mês. Eu só preciso que você saiba como eu me sinto, e que, quando você estiver pronta, se é que algum dia você estará, eu estarei aqui esperando. Olhei para este homem na minha frente. Este homem que havia entrado na minha vida da forma mais impossível, que compartilhava o rosto do meu esposo, mas que tinha seu próprio coração, sua própria alma, e eu me dei conta de algo. Eu não tinha que escolher entre Humberto e Roberto. Eu podia amar ambos de formas diferentes, em tempos diferentes, mas ambos eram válidos. Ambos eram reais. Há algo que eu preciso fazer primeiro, eu disse. Me levantei, fui ao meu quarto, abri a gaveta da minha mesa de cabeceira e peguei minha aliança de casamento. Eu a havia usado durante 32 anos. Nunca pensei que a tiraria, mas agora, olhando para ela, eu soube que era tempo. Não porque Humberto não importasse, mas porque eu havia aprendido que amar alguém novo não significava deixar de amar quem você perdeu. Simplesmente significava que seu coração havia encontrado mais espaço. Voltei para a sala. Roberto me olhava expectante. Eu preciso fazer algo, eu disse. Você viria comigo? Para onde? Ao cemitério. Meia hora depois, estávamos parados em frente ao túmulo de Humberto. Havia flores frescas, as que eu colocava toda semana. Roberto ficou uns passos atrás, me dando espaço. Eu me ajoelhei em frente à lápide. Toquei o nome de Humberto gravado no mármore. Olá, meu amor, eu sussurrei. Eu vim me despedir. Não para sempre, nunca para sempre, mas sim de uma forma diferente. As lágrimas rolavam pelo meu rosto livremente. Eu conheci seu irmão. Eu sei que você já sabe. Eu sei que de alguma forma você nos juntou porque precisávamos nos encontrar. Ele precisava de família e eu precisava de uma razão para seguir em frente. Eu toquei minha aliança de casamento. Eu me apaixonei por ele, Humberto. E eu me sinto culpada por isso. Mas eu também sinto que talvez você gostaria disto para mim, que você gostaria que eu fosse feliz, que eu não passasse o resto da minha vida sozinha. Eu girei a aliança no meu dedo. Assim, eu vou fazer algo que eu nunca pensei que faria. Eu vou tirar esta aliança. Não porque eu não te amo. Eu sempre te amarei. Você foi meu primeiro amor, o pai dos meus filhos, meu companheiro durante os melhores anos da minha vida. Eu tirei a aliança lentamente. Eu chorei enquanto fazia isso, mas eu preciso seguir em frente. Eu preciso viver porque eu ainda estou aqui. E você ia querer que eu vivesse, não ia? O vento soprou suavemente, movendo as flores, e eu senti no meu coração que Humberto estava me dando sua bênção. Obrigada, eu sussurrei, por tudo, por 32 anos de amor, por 2 filhos lindos, por uma vida que, embora tenha terminado muito cedo, foi completa. Eu nunca vou te esquecer. Você nunca vai deixar de ser parte de mim. Eu beijei a aliança e depois a pus no pequeno vaso de flores em frente ao túmulo. Mas agora é tempo de eu encontrar minha própria felicidade outra vez, e eu acho que seu irmão pode me dar isso, de uma forma diferente, mas boa, muito boa. Eu me levantei, limpei as lágrimas. Eu te amo, Humberto. Sempre. Eu me virei para Roberto. Ele tinha lágrimas nos olhos também. Você tem certeza? Ele perguntou. Eu tenho certeza. Caminhamos de volta para o carro de mãos dadas, e embora meu coração ainda doesse por Humberto, também se sentia leve, livre, pronto para amar de novo. 3 meses depois, Roberto e eu estávamos no jardim da minha casa. Ele havia trazido sementes novas, tomates caque, os mesmos que Humberto costumava plantar. Você tem certeza de que quer plantá-los? Ele perguntou. Eu sei que este era o jardim de Humberto. Era o jardim de Humberto, eu disse. Mas agora pode ser nosso jardim. Não precisamos apagar a memória dele para criar nossa própria história. Roberto sorriu. Aquele sorriso que já não me lembrava tanto Humberto, mas que havia começado a ser unicamente de Roberto. Plantamos juntos, cavamos a terra, pusemos as sementes, as regamos e, enquanto trabalhávamos, conversamos sobre nossos planos.
Roberto havia decidido vender sua casa. Era grande demais para uma pessoa e estava muito longe. Você pensou para onde se mudaria? Perguntei, embora tivesse uma ideia. Bom, ele disse com cuidado. Eu havia pensado. Talvez se não for muito cedo? Sim, eu disse antes que ele pudesse terminar. Sim, você pode se mudar para cá. Se é isso que você queria perguntar. Seu rosto se iluminou. Você tem certeza? Eu não quero te pressionar. Eu tenho certeza. Esta casa é grande demais para eu sozinha e você passa a maior parte do tempo aqui de qualquer forma. Faz sentido. E seus filhos? O que eles vão pensar? Eu já lhes perguntei. Eles acham que já era hora de pararmos de fingir que éramos só amigos. Roberto riu, me puxou para ele e me beijou. Não era nosso primeiro beijo. Tivemos nosso primeiro beijo há um mês, uma noite depois do jantar, quando a conversa parou e simplesmente nos olhamos e soubemos que era o momento. Mas cada beijo ainda se sentia especial, ainda me fazia sentir frio na barriga. Eu te amo, Ramona, ele disse contra meus lábios. Eu também te amo, Roberto. E eu o dizia de verdade, não da mesma forma em que amei Humberto. Era diferente, mas não era menos real, não era menos profundo. Era simplesmente novo, uma segunda chance de felicidade, um presente que o universo ou Deus, ou o próprio Humberto havia me dado quando eu mais precisava. Naquela noite, jantamos com toda a família. Sofia, Miguel, a esposa dele, a pequena Lupita, Roberto e eu, todos ao redor da mesa que costumava pertencer só a Humberto e a mim, mas que agora era de todos nós. Miguel levantou sua taça. Um brinde, ele disse, ao tio Roberto, à mãe e ao pai, que de alguma forma nos trouxe a todos juntos. Ao pai, repetiram todos. E as segundas chances, eu adicionei. Ao amor que perdemos e ao amor que encontramos. As segundas chances, disseram todos. Brindamos, bebemos, rimos. E, naquele momento, cercada da minha família, com a mão de Roberto na minha, eu me senti completamente em paz. Havia passado um ano desde aquela tarde no supermercado quando eu vi um fantasma. Um ano desde que minha vida mudou para sempre e havia sido o ano mais difícil da minha vida, mas também o mais transformador. Eu havia perdido meu esposo, mas havia encontrado o irmão dele. Eu havia chorado mais do que pensei que era possível, mas também havia amado outra vez. Eu havia descoberto segredos dolorosos, mas também havia encontrado verdades curadoras e havia aprendido algo importante, que a vida não termina com a perda, só muda, que o amor não é finito, pode crescer, pode se expandir, pode encontrar novas formas de existir, e que às vezes, os finais mais dolorosos levam aos começos mais bonitos. Eu me levantei da mesa por um momento, fui para a sala onde tínhamos fotos de família na parede. Lá estava Humberto no nosso casamento, com nossos filhos, no jardim dele. E agora, junto a essas fotos havia novas. Roberto com Sofia e Miguel. Roberto segurando a pequena Lupita. Roberto e eu no jardim. Eu não havia apagado o passado. Simplesmente havia adicionado ao futuro. E isso estava bem. Mais do que bem. Era perfeito. Roberto veio e parou junto a mim. No que você está pensando? Ele perguntou. No quanto a vida é estranha, eu disse. Em como as coisas mais impossíveis às vezes acabam sendo exatamente o que nós precisávamos. Como encontrar você naquele supermercado? Como pensar que eu havia visto um fantasma quando na verdade eu havia encontrado o futuro? Ele me abraçou por trás, descansando o queixo na minha cabeça. Obrigado por não fugir, ele disse. Quando você me viu naquele dia, quando você podia ter pensado que estava louca e deixar pra lá. Obrigado por ir atrás da verdade. Obrigada a você por não ter chamado a polícia, eu brinquei. Quando uma mulher louca te perseguiu num supermercado gritando o nome de um homem morto. Ambos rimos, e nessa risada havia cura, havia alegria, havia esperança. As coisas que eu pensei que nunca mais voltaria a sentir depois que Humberto morreu. Mas aqui estavam, porque a vida, eu descobri, sempre encontra uma forma. O amor sempre encontra uma forma, e as famílias quebradas sempre encontram uma forma de se unir de novo, ainda que seja da forma mais inesperada, ainda que precise de um fantasma num supermercado para que aconteça. Se minha história ajudar uma só mulher a abrir os olhos, a acreditar que pode amar de novo depois da perda, a entender que os finais também podem ser começos, terá valido a pena,
porque isso é o que eu aprendi neste ano impossível, que a morte não é o final do amor, que os segredos sempre encontram a luz, que as famílias são mais fortes do que acreditamos e que às vezes o maior presente que podemos receber é uma segunda chance. Não para substituir o que perdemos, mas para honrá-lo construindo algo novo, algo bonito, algo que nenhum de nós esperava, mas que todos merecíamos. Obrigada por me escutar até o final. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para escutar mais histórias de mulheres que transformaram sua dor em sabedoria. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe esta história com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar todo um dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.